Muito boa tarde para você que está aí nos assistindo. A sala de bate-papo tá bombando hoje. O tema hoje vai ser bacana. Vamos falar sobre tarô. Olha que legal. Então eu não preciso nem dizer que a sala está lotada, todo mundo está assistindo. Muito boa tarde para vocês. Hoje é dia 14 de julho, 14 horas e 24 minutos. Olha só. 24 minutos de atraso, tivemos alguns probleminhas técnicos que foram resolvidos. Em primeira mão, eu quero agradecer a audiência de todos vocês, pedir que vocês curtam, inscrevam-se no canal, compartilhe, chame todo mundo que o assunto hoje vai ser 10, tá bom? Bom, e eu tenho um recado para você que está aí assistindo, tem uma empresa, um negócio, eu gostaria de fazer a divulgação dos seus produtos e serviços. Nós estamos aqui prontos para receber o seu produto e divulgar ele da maneira mais espetacular do mundo. Então, quer divulgar? Patrocine o nosso podcast. Tá ok? Muito bem, muito boa tarde. Vamos começar. Beatriz Camargo é especialista em tarô. Já viu esse aquele negócio de preciso daquela forcinha, preciso daquela informação? Será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu estou indo para o caminho errado? Será que alguém pode me dar uma força? Tem gente que tem aí dificuldade com tantas opções e também quer saber aquela pitada do que vai acontecer no futuro. Será que isso é possível? Né? Segundo consta, o tarô ele é algo místico que traz informações de médio a longo prazo e também a curto prazo, né? E tem gente que é viciada em tarô. Então hoje o assunto vai ser legal. Vamos aproveitar ao máximo. Muito boa tarde, Beatriz Camargo. Boa tarde, Rubens, tudo bem? Um prazer estar aqui hoje. Boa tarde para o pessoal de casa. Mandei suas perguntas ali no chat, vou responder sem enrolação, que aqui não tem charlatanismo. Isso é Vai ser muito bacana. bacana, aproveitem o papo. Vai ser ótimo. Bom, eu sei que você estava muito nervosa por conta das câmeras. A primeira coisa que eu vou falar é para você relaxar e parar de balançar, porque se você ficar balançando, você vai e volta com áudio, todo mundo não vai entender nada. Segundo lugar é o seguinte: você ganhou um presente do nosso podcast, Ai, esse eu amei. emoticon. Todo mundo que vem aqui ganha esse emoticon para ficar calminho. Então você pode ficar com ele na mão, apertando, para você poder relaxar e responder às perguntas da galera, né? Então, o nosso chat está aberto para você que está aí, quer fazer a pergunta, participar do programa, fiquem à vontade e a Beatriz vai responder as perguntas na medida do possível, certo? Certo? Vamos começar. Beatriz, que história é essa? Quando começou a sua carreira atuando dentro do tarô, desse negócio místico e etc? Conta pra gente. Então, eu tenho contato com as cartas, na verdade, desde muito nova, desde muito criança. Isso veio através da minha mãe, ela também joga. E, para ser muito honesta, a maior parte da minha vida eu não tinha muita ligação. Eu lembro de gostar de brincar com as cartas, gostar de ver, de sentir o cheiro, mas eu não tinha muito interesse de estudar. Quando eu comecei a ficar um pouco mais velha, ali, adolescente, eu comecei a ter um interesse maior. E no começo eu estudava porque eu gostava de ler, eu lia para os meus amigos, lia para os meus familiares, mas eu ficava tão triste quando não tinha ninguém para ler, porque acabava todo mundo, eu saía oferecendo, quer uma tiragem? Quer uma jogadinha, uma perguntinha? Eu realmente gostava muito. E aí eu falei, cara, eu vou começar a trabalhar com isso. E foi numa época muito decisiva, assim, na minha vida. Eu estava prestando vestibular, né? Eu não conseguia trabalhar porque eu ficava o dia todo estudando. E eu não gostava muito de pedir dinheiro para os meus pais. Acho que nunca gostei. E aí eu falei, vou unir o útil ao agradável, vou jogar para fora, vou ganhar o meu dinheiro e fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí foi aí que começou a minha jornada. Ah, tá, mas você começou a tiragem do tarô por conta da grana mesmo. Eu comecei a trabalhar por conta da grana, mas quando eu comecei a tirar era porque eu realmente gostava muito disso. Eu sempre gostei muito desse lado mais ocultista, dessa área mais mística, assim, Ah, você sabe? sempre gostou. Sempre gostei, desde criança. Que bacana. E aí, como que funciona esse processo? A pessoa tem que ter um dom para poder tirar tarô, ou ela vira e fala, hoje eu acordei com vontade de tirar tarô, hoje eu vou lá comprar um baralho. Como é que funciona esse processo? E já me perguntaram, isso tem muitos consulentes que me perguntam assim, se você precisa ter mediunidade, será que eu tenho mediunidade? Será que eu tenho essa capacidade?
eu falo isso, todo mundo tem mediunidade. Tem algumas pessoas que têm mais desenvolvida, tem outras pessoas que não têm tão desenvolvido assim, mas qualquer um pode jogar tarô. A grande questão é que você precisa estudar bastante, são muitas cartas para você estudar, você tem que estudar as características de cada uma, como elas se aplicam em cada área da vida, os aspectos positivos, os aspectos negativos. Então, qualquer um pode jogar, mas tem um processo de preparação para que você possa ter ali as respostas de um jeito mais concreto, sabe? Então, mas eu entendi, mas assim, você acha que a pessoa tem que ter um nível de mediunidade para ela poder tirar o tarô, ou pode ser qualquer pessoa que goste do assunto, do tema? Eu acredito que qualquer pessoa que goste, que se interesse, pode começar a jogar, mas tem essa preparação que eu disse. Então você vai aperfeiçoando, por exemplo, eu mesma faço diversos rituais para intuição, para sempre estar alinhada com o Ah, espiritual ali. conta esses rituais aí pra gente, vamos lá. Bom, a gente pode fazer. Você pode criar o seu ritual. Eu sempre falo que o que vale é a intenção que você coloca. Então, desde você acender ali uma vela roxa, que tá ligado muito a essa questão do lado mais intuitivo da coisa, até de repente um chá de Artemisia, que é um chá usado em rituais de aperfeiçoamento da intuição. Existem rituais prontos que você consegue achar. Tem gente que chama de simpatia, tem gente que chama de magia, fica muito livre ali para o Ah, que você quiser. Mas assim, é lógico, tem algumas pessoas que vêm com o dom mais aflorado, que vêm com isso mais forte em si. E eu já tinha percebido antes que eu tinha esse feeling, assim. Tem muitas histórias da minha vida que a minha intuição me trouxe muitos insights, assim, tipo, ó, cuidado com isso, cuidado. Eu ignorei e deu merda. entendi. Mas você sabe que é interessante o que você está falando, porque assim, muitas pessoas não conseguem resolver os problemas delas de hoje. A gente vê muita gente fazendo terapia, né? Assim, para poder se encontrar, ter um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, principalmente depois da pandemia, né? A Sim, gente com viu certeza. muita gente correndo para esse lado. Mas aí o que que acontece? Tem gente que fica viciado em não querer saber e viver o hoje, a Sim. pessoa quer saber o amanhã. Então, por exemplo, eu fui lá na Bia, deve ser assim, né? E se eu fosse o seu cliente, eu ia falar assim, pô, eu fui lá na Bia, ela falou que eu vou ficar milionário. Então, eu vou sentar ali no sofá e não vou fazer mais nada para poder esperar eu ficar milionário. É assim que funciona? Não, não Como é é que assim que funciona o funciona. processo? O que que acontece? O tarô, ele vai prever o seu caminho enquanto você está nele. Se as suas atitudes mudam, a previsão muda junto. Ah, tá aparecendo lá que você vai passar em medicina, por exemplo, no final do ano. Se você simplesmente parar de estudar agora, você não vai passar. É a mesma coisa com engravidar, posso ver. Você vai engravidar em 6 meses. Se você parar de transar, não vai engravidar, né? Convenhamos, não vai acontecer. Verdade, verdade, verdade. Então você tem que fazer por onde? É uma tendência mediante as suas atitudes. Se você mantém elas, as coisas continuam. Eu falo que existem duas coisas que podem mudar uma tiragem de tarô. A Hum. primeira é o seu livre-arbítrio. Você escolhe caminhos diferentes daqueles que você está seguindo hoje. E o segundo é magia. A magia consegue mudar um jogo de tarô. Ah, tá. Mas assim, as pessoas gostam muito de rotular as coisas muitas vezes, e aí ela vira e fala assim: tem a ver com bruxaria, não tem nada a ver, não tem relação Não, nenhuma, né? não, não. O tarô ele não está ligado a uma religião em si. Tanto que uma das curiosidades é que os primeiros decks ali, quando foram criados os arcanos maiores ali na França, mais ou menos no começo do século XIV, eles eram usados inclusive como forma de aprendizado para cristãos, para crianças cristãs. Então Olha não que tem a ver com bacana, bruxaria. que legal. E me diz uma coisa, quais são as aplicações que o tarô tem hoje efetivamente? Você pode tirar tarô para as coisas, para as pessoas, para animais? Como é que funciona isso? Não, eu estou perguntando porque assim, a gente recebeu na semana passada o Diogo Ferraz, que é vocalista da banda Voraz, né? Ele explicou a questão da banda, que enfim, que a gente não fala banda, mas é voraz simplesmente. E ele Uhum. falou, pô, eu faço reiki e tal, então de vez em quando eu faço reiki pro cachorro, pro gato, que não sei, eu fiquei tentando imaginar, eu falei, pô, legal isso daí. Depois a gente teve a oportunidade de conversar mais, mas ele virou e falou assim, não tem muita coragem de fazer para que eu possa fazer as coisas. Mas assim, o tarô em si, ele faz previsões, né? Sim, Na essência dele é gerar insights, ou seja, ele te dá ideias, até para que você se prepare para as coisas sim, que estão por vir. exatamente. Mas aí me conta, o que que geralmente as pessoas que
consultam com você, se a gente pode dizer que é consulta, né? Mas consultam com você, o que que geralmente essas pessoas estão buscando? Olha, é uma divisão bem justa, assim, para ser honesta. Tem uma grande parte dos meus consulentes que vai mais para fazer uma manutenção, que é um dos meus métodos de jogos que chama mandala mensal. Então, eles querem entender mais ou menos o que que vai acontecer naquele mês, qual que é a energia que tá vindo. Ah, Mas tem uma outra grande parte que vai em assuntos mais específicos, assim. Então, tipo, o que que vai acontecer nessa situação para eu me preparar emocionalmente para o que tá por vir? Se eu trilhar aquele caminho, o que que pode acontecer? Muitas vezes chegam e falam assim, ó, o que que vai ser melhor para mim? Mudar para São Paulo ou mudar para o Rio de Janeiro? Aí a gente abre qual que é a energia que tá em São Paulo, qual que é a energia que tá no Rio de ah, Janeiro. Então, assim, a gente joga, dá para jogar para tudo, para empresa, para pessoas, para bicho eu nunca vi jogar. não, não Já tem. vi assim, ó, meu gato, eu já joguei pro meu gato uma vez, sabia? Mas não foi assim. Eu vou explicar. Meu gato tinha fugido na Ah, rua, e aí eu abri lá o tarô e falei, ele vai voltar? Aí voltou. Deu que ia voltar, ele voltou no mesmo dia. Mas não seja, você não joga pra sempre ver o futuro volta, do né? bicho. Sempre volta. Mas assim, o que que geralmente as pessoas anseiam? Quais são os pilares do que elas estão buscando? Eu vou tentar adivinhar sem jogar as cartas aqui, aí você vai dizer se eu estou certo ou estou errado. Campo sentimental, Sim. O maior de todos é o tra- campo sentimental. trabalho e dinheiro. Exatamente, são os três pilares. Morte ninguém quer saber. Vou morrer amanhã? Tem gente que pergunta, Sério? tem gente que pergunta, mas não Ah, é o principal, é tipo, sei lá, 0,01%. tá, entendi. E me fala uma coisa, pelas pesquisas que eu andei fazendo antes de te receber, porque eu falei, eu não vou aqui sentar e conversar com ela sem ter o mínimo de informação. Eu adoro pesquisar todos os temas, então meu desafio sempre, quando sento um convidado aqui, você tentar conversar de igual para igual. Eu nunca tive uma aproximação com tarô, essas coisas. Já tive, assim, já me consultei quando era adolescente, mas foi uma brincadeira ali que você quer aquela resposta imediata, assim, né? Você tá com a namorada atual, você fala, é Uhum. com ela que eu vou casar? Aí eu falo, né, nem lembro qual foi o resultado. Mas eu sei que tem muita gente que leva isso como um mantra, né? Sim, Como uma necessidade, né? Eu preciso me consultar antes de fazer isso, eu sim. preciso me consultar. Qual é o histórico que você tem dentre os seus clientes, seus consulentes aí, que tem uma necessidade antes de tomar qualquer atitude de se consultar contigo? Tem um histórico grande aí de clientes que sempre antes de tomar uma decisão acabam vindo me perguntar assim, olha, vai dar certo? Eu vou conseguir conquistar isso? Vai dar certo esse namoro? Vou conseguir conquistar esse boy aqui? E eu sempre falo assim, principalmente para alguns que chegam desesperados, porque já aconteceu, de eu estar 9 horas da noite, me mandaram mensagem falando assim, eu preciso que você abra para mim agora. Caramba! Agora. Falo assim, cara, beleza, às vezes eu até abro. Porque eu entendo, eu já vou entrar nessa pauta que é uma coisa até muito pessoal pra mim. É, Mas eu entendo a ansiedade de quem joga. Eu sempre converso muito com o consulente, faço assim, principalmente quando tá jogando com uma frequência muito grande. Eu falo, olha, eu entendo que você tem essa ansiedade de querer saber o que vai acontecer, porque é uma situação que te impacta de alguma forma emocionalmente. Mas, assim, entenda que o tarô não vai mudar a situação, não vai mudar a circunstância. Quem vai mudar é você. Ele vai te dar um briefing ali do que pode acontecer. hum. Mas ele não vai. Então, calma, vamos aos pouquinhos, vamos com calma, sem se desesperar. E as coisas elas vão caminhando. Mas você sabe que a maioria das vezes que eu vejo tarô, que eu tenho contato com tarô, é quando eu assisto programas de televisão, principalmente os programas da tarde, né? Porque eu tenho alguns clientes que são voltados para o mundo da música, em entretenimento, né? Tenho dois grandes clientes que fazem esse tipo de trabalho. Inclusive, quero mandar um beijo aqui para a Fernanda Lara Roca, da FLR Comunicação, né? Nós somos assessorados dela e da agência dela, e enfim, os artistas vivem indo na parte da tarde, então a gente consome essas questões de programas de TV e etc. E eu sempre vejo que vai muito tarólogo lá e ele começa a tirar carta para signo. Tem isso. Isso eu nunca tinha visto. Por exemplo, signo de escorpião, porque quando você fala que você é de escorpião, nossa, você é escorpião. O Leão Lobo veio aqui, sentou aqui e falou: que signo você é? Falei, escorpião. Ele, que dia? Dia dos mortos. Aí ele olhou pra minha cara e só faltou ele fazer assim, meu Deus.
Eu falei, ele falou, não, é o signo. Eu falei, o signo da honestidade, da coisa direta. Aí eu falei, porque ele virou e falou, é o que fica quieto, não conta nada pra ninguém, que deixa acontecer. Eu falei, não, eu não sou assim. Porque assim, o que eu falei, não é o signo que é ruim, são pessoas que Sim, são ruins, né? Pode ser pessoa de qualquer signo que fala maravilhoso, etc, etc, mas é a pessoa que é ruim. exatamente. Né? Não tem uma coisa diretamente ligada à questão do signo, né? Não. Agora, a minha pergunta é, dá certo esse negócio de tirar carta para signo? Então, eu não sou muito da astrologia, vou ser 100% honesta. Aham. Tem algumas pessoas que fazem essa conjugação, mas eu não consigo te trazer essa resposta porque eu nunca fiz essa união da astrologia com o tarô. Então, essa é uma parte que eu não estudei, que eu não me foquei, porque não é um interesse Sim, sim, pessoal sim, meu. sim, entendi. Mas você sabe que falando isso é muito parecido também quando você começa a ver as pessoas que vão na televisão lá, os especialistas, que nem você, assim, né, da área de tarô, mas que trabalham num segmento específico, mas que ela começa assim, puxar cartas e falar, eu tô vendo aqui que o Brasil vai melhorar, e que não sei o que. Eu falo, bom, tá tirando cartas de tarô para o Brasil. Tem gente que tira carta É de tarô difícil. para o horóscopo. Também tem gente que tira cartas de tarô para dizer assim. Tô vendo aqui uma dupla famosa que tem que tomar cuidado porque vai cair o avião dela. Falei, porra, bicho. Entendeu? Ah, assim, ó, nessa questão do signo voltando, agora eu entendi a sua É, pergunta. Me veio, porque tem muitas tarólogas que eu acompanho. Eu sou taróloga, mas eu tenho as minhas tarólogas. tá. Que elas fazem, nossa, vamos tirar as cartas para prever o mês deste signo de touro. Vamos prever aqui o mês de Sim. quem é de escorpião. Uhum, E na realidade, eu não vou falar que eu discordo disso, porque fundamentos espirituais são muito particulares, né? uhum. Eu não acredito muito. Para mim, a astrologia, quando a gente faz a previsão para um signo, a gente tá vendo com base ali nos astros, não na carta de tarô. A gente até tem uma ligação do tipo assim, vai, a carta do imperador, ela tá mais pro signo de Áries, por exemplo. Mas essa questão de prever para signo através do tarô, eu particularmente não acho que dá tão certo assim. Pode ser que para alguém dê, mas eu não acho. Entendi. Mas isso daí é que é assim, você não tem informações, não dá para dizer que é científicas, né? Mas assim, por exemplo, informações de histórico que você falar que dá certo ou que não. Porque eu vejo muitas vezes a pessoa fazer um monte de previsões, e principalmente quando chega no final do ano, que ela vira e fala, vamos fazer previsões para 2024. 2024, o ano vai ser assim, vai ser um ano difícil, vai ser um ano complexo e etc. E ela começa a encaixar, mas que no final tudo vai dar certo. No final tudo vai dar Sempre certo. dá certo no final tudo, é É, impressionante. mas então, é isso que eu tô falando, porque assim, o que eu vejo é, voltando para pessoas. Rubens senta na sua frente e você puxa uma carta que é a morte. Pô, eu pulo do prédio. Mas a pessoa, o que significa? Aí você vai ver que assim, né? Eu tô falando especificamente da carta da morte, que vira e fala assim, morte é o encerramento de um ciclo, e se tiver invertido, é o início de um ciclo. Não é isso? Ou eu Hum, tô errado? Mais ou menos. Explica aí, Porque o você que 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 é. acontece? O que que Aí eu falando acontece? besteira, vai, vamos lá. Todas as cartas, elas vão carregar consigo um polo positivo e um polo negativo. Vai depender da circunstância que você está perguntando, entendeu? Então, ela pode falar sobre a finalização total de um ciclo, inclusive morte do corpo físico. Isso é uma coisa que eu não respondo. Tem gente que me pergunta e fala assim, eu não falo sobre morte. Caramba. Mas ela também pode estar falando da finalização de um ciclo para o início de um outro ciclo. Hum. Eu gostei dessa mesa giratória. Vamos até colocar aqui no plano geral. Você sabe que a maioria das pessoas ficam impressionadas com esse brinquedo aqui, que é essa roldana aqui. Fala que roldana maravilhosa, porque ela sempre traz coisas boas. No caso, sempre traz um vinhozinho, um petisco. Então, ó, a nossa Um saúde. brinde de Oi, isso é longe. um brinde, porque é muito longe, mas ó, sucesso para nós. Vamos lá. Hum, Ó, eu vou dar um exemplo de uma carta que eu gosto muito, que é a carta número 2, a carta do mago. Vamos colocar lá no aspecto positivo. uhum, Ela vai vir falando pra gente sobre desenvoltura, sobre comunicação, sobre os predicados que você tem para lidar com uma situação, para construir algo para si, para os outros. Então, fala sobre um jovem, né? O mago é um jovem na carta. hum.
que tem ali na mesa dele todos os naipes disponíveis. Então, tem copas, tem paus, tem espadas, tem ouros, ele tem tudo aquilo para fazer acontecer. Só que quando você pega o lado sombra, você vê uma pessoa que pode ser manipuladora. Você pode ver uma pessoa que não é madura o suficiente para suas escolhas. Então, assim, depende da circunstância, depende da pergunta. Às vezes esse mago vai cair de um jeito positivo, às vezes de um jeito negativo. Depende da carta que está do lado. Então, a conjunção também vai contar, o método que você está usando também vai contar. É muito particular, assim, o que cada tarólogo interpreta. Tanto que tem casos de consulentes minhas que vão jogar com outra pessoa, aí pega e fala assim: você pode interpretar o que ela falou pra mim? Eu falo: não posso, não tem como. Caramba, olha. Fala assim, não tem como, porque eu não sei o método que essa pessoa usou, eu não sei o que significado ela atribui a cada carta. As cartas, elas naturalmente têm um significado próprio. Uhum. Mas é natural que você se afeiçoe a determinadas cartas e cada carta desperte um interesse especial e uma sensação muito particular de cada uma delas. Então é muito complicado você ler o jogo de um outro tarólogo e falar assim, ai, tá errado, tá certo. A minha mãe, por exemplo, ela não joga pra fora, né? Uhum. Ela joga pra mim. Jogou pra mim esses dias. Quando ela abre, ela já fala assim: não tenta ler meu jogo, que eu sei que você tá tentando. E eu realmente tento. Ela fala assim: você não Olha, vai conseguir ler porque é o meu jogo. mas é que assim, isso me despertou interesse. É, ler para si funciona? Então, em teoria, sim. Só que o que acontece? É muito complicado, porque quando você tá lendo, quando você busca o tarô, você busca porque você tá com alguma dúvida, alguma insegurança, alguma questão que te traz fragilidade emocional. Uhum. Quando você Quando você está envolvido emocionalmente naquela situação, você pode ou interpretar muito para o positivo, ou muito para o negativo, ou interpretar errado. Então, assim, eu não recomendo que nenhum tarólogo leia para si. Procure sempre alguém para ler, porque você vai ter uma pessoa imparcial ali para te dar uma opinião. Agora, já emendando essa colocação que você fez, eu questiono ler para alguém da família, porque você está envolvido. Então, por exemplo, eu vejo que você mora com seus pais. Sim. Aí você está lá na casa com seus pais, você está vendo a ansiedade do seu pai em fazer algo, você está vendo a ansiedade da sua mãe em fazer algo. Aí você fala, vou jogar o tarozinho aqui para vocês. Você olha e fala, Jesus, saiu um negócio lá e você fala, gente, fica calmo que vai dar tudo certo no final. Entende? A pergunta funciona ler para alguém da família sabendo você que está munida de informações tão privilegiadas? Sim, então, isso é muito complicado, porque tendo um tarólogo de tão fácil acesso, eu sou explorada pelos meus amigos e pela minha família. Acontece qualquer coisa. Bia, você pode tirar um tarozinho pra mim? Em viagem, o pessoal já mete um, leva o tarô, não esquece, não. Mas assim, é muito complicado, porque você estando envolvido emocionalmente, mesmo que não diretamente, você quer o bem daquela pessoa, você quer que tudo dê certo. Se você vê uma merda lá, como é que você vai explicar pra outra pessoa que vai dar ruim? Então é complicado, você também dá uma roubadinha, assim, sabe? Eu evito, mas quando pedem muito, eu jogo. Então, mas é isso que eu estou falando. Quando a gente fala que a área da. Olha onde eu vou chegar agora, hein? Hum, A área da medicina. Um médico não pode operar o próprio filho, Não, porque no calor da emoção ele pode tomar decisões erradas. sim. Então, o fato dele não ter um relacionamento próximo com o paciente faz com que ele tenha total controle e consciência da metodologia e das práticas corretas. Ele pode acompanhar com um médico que seja de confiança. No tarô, essa consulta, por exemplo, você sugere mais que as pessoas procurem, quando você tem um relacionamento muito próximo com essa pessoa, que ela procure um outro tarólogo, ou que você fala de boa, eu vou lá fazer, mas você sabe que a pessoa está desesperada, está ansiosa, está comendo as unhas, está comendo os dedos, as unhas já foram embora. E aí você sabe que você vai tirar a carta e aí de repente você faz uma leitura tendenciosa no sentido de amenizar algo que você vai ver que não vai acontecer e etc. Como é que se enxerga isso? Então, mesmo nas leituras para pessoas conhecidas, eu busco ser 100% imparcial, mas quando é um assunto que me envolve diretamente, eu já falo, eu não dou certeza de que essa previsão vai estar certa. Por exemplo, minha tia ela faleceu em dezembro do ano passado.
uns meses antes, a minha avó, ela veio falar comigo e falou assim, Bia, você pode ler pra ver o que que vai acontecer? Falei assim, eu posso ler, posso abrir, não tem problema nenhum. Mas eu tô tão envolvida nesse processo que eu não garanto que essa leitura tá certa. Então, assim, eu já adianto. E como são pessoas próximas, amigos ou familiares, eu não tenho vergonha de falar disso. Eu falo assim, ó, eu estando envolvida emocionalmente, sendo uma coisa que me causa aflição e ansiedade, eu não garanto a eficácia da minha leitura. Agora, se forem assuntos em que eu tô à parte, eu vou procurar sempre ser o mais profissional possível, mesmo que seja uma pessoa conhecida. Entendi. Ah, parabéns. Parabéns. Eu acho que isso, mais honesto que isso, impossível. Então você que está aí, conhece a Bia, né? Ela sabe dos seus segredos, e etc. Já sabe que ela vai ser transparente, ou seja, não garanto que vai dar certo. Uhum. Bia, vamos começar a olhar o chat que está bombando aqui. Olha que maravilha. Stephanie Vieira, vamos começar do início. Maria Ivete, boa tarde, pessoal, já cheguei. Boa tarde, Ivete, Boa tudo bem? tarde. Estamos aqui, obrigado por participar, viu? Siga o canal, É, gente, importante. segue, curte, compartilha com os outros. Exatamente, para levar para mais gente, vai ser legal levar essa edição para mais pessoas. Stephanie Vieira, melhor taróloga da vida, olha que Um beijo para os bacana. meus consulentes que estão me assistindo. Exatamente. Ana Paula Salles de Camargo. Olha só, estou aqui aguardando ansiosa. Estamos no ar. José Rubens, que legal. Olha que bacana. Andressa Carvalho, foguetes e foguetes e foguetes. Diogo Fortunati. Olá, não estou conseguindo ver. Já está rolando? Tá rolando, Diogo. Diogo, manda um oi aí para dizer se tá rolando para você. Stephanie Vieira. É lógico, a sala entrou e, obviamente, que o pessoal começou a já trocar informações antes de a gente entrar no ar. Então é natural, tá? Teve um pequenininho atraso aí, mas já estamos aqui. Stephanie Vieira dizendo ainda não. Aí escreveram, tá atrasado. Foi um Tá bate-papo. atrasado. A pessoa começou a conversar entre eles, então ficou legal. Aí a Ana Paula falou, já vai começar. A Ivete falou, ai, que ansiedade. Madalena também falou, estou esperando. O José Rubens falou, acho que o apresentador está lendo o seu futuro. Tô lendo o futuro. O futuro era de atraso. O André Lourenço, cadê? A Stephanie já vai começar. Ana Paula ansiosa. Aí falou: será que a entrevistada ainda não chegou? Não, ela chegou no horário Eu cheguei no horário, direitinho. gente, É a por gente que teve favor. um probleminha técnico aqui para poder levar com qualidade. Então a gente teve que arrumar algumas coisas no microfone, mas está por aqui. Aí falou: a Bia está na maquiagem, a Stephanie Vieira também. Aí a Stephanie falou: boa tarde. Aí a Ivete aqui também tá falando: ai, que lindeza, esta menina maravilhosa, a Nicole falou. Pessoal, as perguntas, é um monte de elogio. O pessoal só te elogia, mas cadê as perguntas? Andresa aqui, Carvalho falou perfeita, já estou amando. Ana Paula falou, ela vai mostrar as cartas? Vai. Vou mostrar as Então vamos cartas. dar uma parada aqui no chat por enquanto, que eu vou deixar o pessoal fazendo umas perguntas legais aqui para você responder. Mas vamos falar dos baralhos. Você quer mostrar pra Mostro, gente a claro, lógico. diferença? Então vai Posso pegando afastar aí. um pouquinho aqui? Melhor você não mexer. Você viu que é melhor não mexer, mas você pode se distanciar e pegar e puxar eles para sua frente, Posso. porque daí a gente consegue mostrar para o pessoal aqui a diferença. Tem uma faca na mesa. Tem, Esse eu vou negócio, explicar o que que essa olha, faca tem é. uma faca na mesa. Vamos lá. Então você pode ir mostrando para a câmera, essa câmera pega bem a definição. Nossa, você tem. Pessoal, ela tá aqui na mesa. Eu vou botar na câmera geral, mas lógico, tem um spot ali de luz na frente, vocês vão enxergar, mas tá cheio de baralho aqui diferente. Então eu Ah, vou dar uma pincelada em cada um. Eu quero entrar num plano aqui bem legal de você começar a falar as coisas das pessoas que já se consultaram, as pessoas que, lógico, sem dar nomes, lógico. mas de falar de coisas engraçadas, interessantes, para a gente poder trazer em relação ao tarô. Mas pode ir lá, fica à Então, vontade. vamos começar aqui. Vou começar com o primeiro tarô oficial ali. A gente tem um marco histórico, na verdade, muito Uhum. importante, que foi a criação do tarô de Marsella, né, na França. Antes de mostrar esse estilo, porque não é o de Marsella esse aqui,
dizer que não existem relatos totalmente concretos históricos de onde veio o tarô, né? Hum. Existe, na verdade, uma vastas hipóteses de onde isso aconteceu. Então, falam que veio da China, através do jogo de dominó chinês, dizem que pode ter vindo da Índia, com a chaturanga, da região da Arábia, com o jogo que os mamelucos jogavam. Então, assim, são muitas hipóteses, mas a gente vai ter um marco muito importante, que é ali o desenvolvimento do tarô de Marsella. Uhum. Esse aqui, ele não é um tarô de Marsella, o nome desse tarô é tarô renascentista. Vem um pouquinho mais para cá para o microfone pegar aí, legal. Vamos lá. A gente tem esse tarô aqui, que ele é o tarô renascentista, mas ele segue a linha do tarô de Marsella. O tarô tradicional, ele tem ali 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Uhum. Nos arcanos maiores, eu vou Quer mostrar. mostrar para o pessoal? Nos arcanos maiores, deixa eu achar um aqui para mostrar para vocês. A gente tem figuras bem definidas, então a gente consegue ter uma certa noção de emoção. Essa daqui, por exemplo, é a Imperatriz. Mas quando a gente chega no ponto dos arcanos menores, a gente não tem um simbolismo tão grande voltado para figuras. Então, por exemplo, esse aqui é o 5 de paus. A gente até tem alguns desenhinhos aqui, mas são só 5 pedaços de pau aqui. Ele não traz essa questão da emoção quando você olha para a carta. Não tem essa questão de, nossa, eu bato o olho, eu entendo a emoção nisso. Eu já vou te dar um exemplo, a gente faz um experimento aqui, eu e você. Uhum. Um tempo depois, passando um tempinho lá, foi desenvolvido o famoso Rider-Waite, que vai ser a base para o tarô moderno, né? Esse aqui, ele tem os desenhos originais do Rider-Waite, embora não seja original. Ele tem os desenhos originais, só que, olha, nos arcanos menores, a gente já tem aqui figuras desenhadas. Então, por exemplo, um 7 de paus aqui, a Ó, gente se você tem o quiser, você estica o mocinho. braço que dá para ver direitinho, tá Aqui, vendo? essa Ó, daqui. aqui, ó, nessa Essa câmera daqui aqui, a gente isso. tem, por exemplo, um 7 de paus. A gente já tem essa questão do lúdico voltado para figuras humanas aqui. Ah, olha que legal. E é bem diferente esse, porque são desenhos São mesmo, né? desenhos mesmo. Eu vou pegar, já pego duas cartas para comparar. É interessante dizer aqui nos tarôs que eu trabalho com as cartas em geral, porque eu não jogo só tarô. Eu jogo tarô, jogo baralho cigano, eu estou estudando as sibilas italianas, que é um outro tipo de oráculo. Tem um oráculo que ele é em inglês, que é o Fin Circle, não sei como é que fala ele, mas Uhum. é um baralho que ainda está em estudo. Então, aqui, esses são os meus dois tarôs. Agora, muito interessante, muito legal. A gente tem esse tarô aqui, que é a releitura desses aqui de uma forma diferente. É o tarô do Osho, que foi um líder espiritual. E esse tarô, ele é muito especial para mim. Eu sempre uso ele nas minhas tiragens. Ele tem figuras e interpretações um pouco diferentes. Então, todas elas, olha, deixa eu colocar aqui. Todas elas carregam uma base de filosofia e de análise em cima delas muito mais profundas do que as outras cartas. Não que elas não sejam profundas, mas esse aqui ele realmente tem uma questão bem sentimental em volta dele. Uhum. Então, é um dos meus baralhos favoritos, embora quando eu faço as leituras com ele, elas ficam muito extensas, porque eu começo a filosofar em cima dessas cartas. Aí eu Quanto procuro. tempo demora uma leitura? Depende muito, porque, por exemplo, eu criei pacotes para os meus consulentes. Eu tenho as leituras por tempo, de 30 minutos e de 1 hora. Uhum. Então, você pode ficar comigo dentro desse tempo, ou quiser acrescentar, quero pegar 1 hora e meia, vai. Dá para fazer. Mas eu sei que tem muita gente que chega sem saber o que perguntar. Chega com uma situação e fala, Bia, eu não faço a menor ideia do que perguntar em cima disso. E aí, o que que eu fiz? Eu coloquei perguntas soltas, né? Então você pode comprar uma pergunta, 3 perguntas, 5 Uhum. perguntas, e aí eu desenvolvi os pacotes. Então eu tenho a mandala mensal, que vai falar sobre aquele mês, então aborda campo emocional, saúde física, campo afetivo, campo profissional, campo financeiro e 2 perguntinhas. E aí tem os pacotes voltados para o campo afetivo. Então eu fiz tudo sobre o crush, tudo sobre o ex, amor distante, jogo do Todo mundo quer casal. saber, todo mundo quer saber essas coisas, né? E aí eu fiz isso, então assim, por exemplo, quando eu pego uma leitura dos pacotes em si, eu vou levar mais ou menos uns 10, 15 minutos para fazer aquela leitura. Mas o tempo em si, ele é muito relativo. Às vezes tem gente que eu falo mais, às vezes tem gente que eu falo menos, mas eu conto com tudo, desde o momento em que eu abro ali o jogo, até a oração que eu me preparo ali antes, o meu alinhamento que eu faço com os guias, Uhum. aí tiro a foto, mando por áudio. Ou de repente faço a call, porque tem gente que gosta de fazer por videochamada.
Recomendo Ah, tá, tá, bastante. tá, 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 entendi. Esse é um outro ponto que a gente vai falar, mas eu quero que você conclua aí a Os mostrar baralhos. os tipos de baralho, que eu acho super interessante, porque, nossa, eu não sabia que existia tantos modelos Não, diferentes, existem né? vários. E, cara, eu vou te contar, tem baralhos caros. Tem baralho pra mais de R$ 1.000, que a borda é banhada a ouro. Eu não tenho. Caramba! Se alguém quiser me mandar aí no inbox. A tiragem ainda não permitiu comprar, mas depois do podcast você vai ter tanto cliente que você vai comprar. Aqui, esse daqui é um baralho super interessante, porque na linha cigana a gente tem as 36 cartas, e de pessoas mesmo, de figuras, a gente tem só a cigana e o cigano. No máximo o cavaleiro, que eu não considero pessoa. Então a gente tem aqui, são figuras, ele é diferente do tarô, né? Então, quem. Mas mostra pro pessoal, porque senão o pessoal fica curioso, porque você tá Aqui, ó. mexendo no baralho, mas não tá mostrando as figuras. Dá uma olhadinha. É Pode que é tanta esticar uma carta. figura para ver a Ó, vamos diferença. pegar uma figura aqui pro pessoal. A carta do jardim, uma das minhas cartas favoritas. Esse baralho em específico, ele é baseado todo em pinturas, então todas as cartas elas provêm ali de Olha quadros. que bacana. Esse baralho tem os mesmos componentes dele, o que vai mudar é o design do baralho, então ele é uma coisa parecendo mais desenho animado, assim, quadrinho. Deixa eu pegar uma aqui, ó. A carta dos ratos, que aqui é um rato só no caso. E me diz uma coisa, assim, é, cada baralho tem um propósito ou ele atende, todos eles têm a mesma finalidade? Ou é mais detalhado e te ajuda a interpretar mais? Como que funciona isso? Eles têm a mesma finalidade, mas eles podem passar a mensagem de formas diferentes. Então, por exemplo, eu acredito que é mais fácil você estudar o baralho cigano, Uhum, mas você vai ter uma leitura muito mais detalhada com o tarô ou com a sibila. entendi. Então, assim, eu tenho vários outros. Tem até baralho de Maria Vamos, Padilha vamos, aqui. vamos mostrar, porque aí a gente aproveita para mostrar, porque depois a gente já vai para outros temas. Mas eu quero, inclusive, que você mostre o gigante ali. Ah, eu vou mostrar o É isso, eu gigante. quero ver o gigante que eu fiquei interessado. Esse baralho aqui, ó, ele é tão bonitinho, eu gosto muito dele. E ele, em especial, tem duas figuras a mais do que o baralho cigano tradicional. Ele tem o homem e a mulher. Normalmente só tem o cigano e a cigana. E para que que fizeram isso? Principalmente para questões voltadas para adultério, traição, que aí aparece a outra pessoa ali no meio. Se bem que mesmo com outro baralho, mesmo sem essas duas figuras, a gente ainda dá para saber esse tipo de coisa. Caramba! Pô, nossa, tem uma história aí pra gente conversar. Tem esse baralho, que é o baralho de Maria Padilha. Eu gosto bastante dele, mas eu uso ele pouco. Ele é bem direto, assim, e ele trata de informações um pouquinho mais pesadas. Então, por exemplo, a gente tem uma carta que não existe em nenhum desses outros baralhos, que é o vício e teimosia. E você tem. Tinha que ser logo com o cigarro. Pô, sacanagem. Você já mostrou logo a carta do cigarro, por que não pegou uma outra? Ó, esse baralho aqui é um exemplo de como, com a modernidade, a gente foi diversificando. Ele é baseado totalmente no estilo Rider-Waite. Só que ele tem um outro design, então você pode pegar, você pode criar o seu baralho se você quiser. Às vezes você pode pegar e criar o seu baralho sem ser necessariamente baseado num tarô de verdade. Mas o baralho, ele é o mecanismo, ele é a ferramenta da sua interpretação, ou ele recebe algum tipo de energia quando a pessoa corta? Como é que funciona isso? Então, o baralho, ele é uma ferramenta de adivinhação. No começo dos tempos, se fazia essa adivinhação com as estrelas, com fogo, com as mãos, com borra de café. É como se fosse uma caneta que vai te mostrar, que ele vai desenhar ali as tendências. Se você quiser pegar, cortar 50 pedacinhos de papel, desenhar e atribuir um significado a cada pedacinho de papel dele, você tem o seu tarô. Ah, Essa entendi. questão de cortar é muito uma questão mais cultural. Então, ai, tem gente que acredita que só vai funcionar se você estiver presente, e aí corta ali em três, porque tem um número espiritual, e aí tira 7 cartas. Mas a grande verdade é que tudo que vai contar para uma jogada ser efetiva é o seu entendimento, o seu estudo e a sua intenção. A intenção é tudo nessa situação. Hum, Vou terminar aqui que falta um pouco. mostra aí pra gente poder finalizar.
Esse aqui é a Mostrar os Sibila. tipos, né? Porque aí, pelo que eu tô vendo, você acha que trouxe uns Nossa, 8 eu trouxe tipos, né? vários, porque existem vários tipos. Então, ó, eu vou pular já os baralhos tradicionais, porque já Uhum. foram. Esse aqui, por exemplo, é um baralho que ele só vai lidar com questões de aprendizado espiritual, do tipo a sua missão em terra, a sua Olha, missão que para esse legal. momento. Ele fala sobre o que que você pode fazer para alcançar esse objetivo da espiritualidade no momento, então ele é muito bacana. Mostra uma carta pro Ó, pessoal aí, só pra. ele é dividido em três partes, porque a jogada ela é setorizada. Então a gente tem primeiro esses daqui, que são recadinhos espirituais que finalizam o jogo. Uhum. E aí a gente tem, ó, as cartas de ajuda, que é quais são os meios que você vai ter ali para alcançar. Então essa, por exemplo, através de meditação, mas a gente também tem através de animais aqui. Ó, o que mais? Espera que misturou. A gente tem a raiz, que vem falando sobre a raiz dos problemas. Então, essa, por exemplo, é física e material, ligado a questões voltadas para vícios, por exemplo, vícios em dinheiro, em jogo. Esse tarô, ele é recente, na verdade. Vício em tarô. Vício em tarô, a gente já vai falar sobre isso, que é uma coisa perigosa. Hum. Esse aqui é um baralho, que é o Findus, que eu não sei pronunciar. É só Entendi. esse nome, mas ele é todo em inglês e eu gostei muito dele, mas eu ainda não tive tempo de parar para estudar. Mas ele é super legal, ele é bem completo também. E Nossa, aí gente. tem esse tarô aqui que eu ganhei da mãe de uma amiga minha. Gente, olha o tamanho dessa carta. É enorme. Olha, que Ela é do legal. tamanho do meu rosto. Olha E aí tem isso. todos. Eu não uso esse baralho pra jogar. Eu uso ele pra magias de manifestação, ou se eu quero pegar um arquétipo e falar assim, quero trazer a energia do imperador, preciso de um up ali no trabalho. Vou acender uma velinha com a minha carta do imperador aqui, por exemplo. Até se eu preciso de uma transformação, vou pegar a carta da morte pra poder fazer uma magiazinha com ela. A Olha. gente tem oráculos que são só de aconselhamento, então esse aqui que é da Amanda Lovelace, que eu adoro, ele vem assim, ó. Deixa eu vir pra cá que eu tô esbarrando aqui. A gente tem cartas grandes também e elas trazem mensagens aqui embaixo. Eu sempre tiro esses no final. Tem épocas que eu tô usando mais, tem épocas que eu tô usando menos. Eu sempre tenho o meu tarô do momento. Mas aí a minha pergunta: se você recebe uma pessoa que está chegando pela primeira vez para se consultar, obviamente que você faz algumas perguntas para ela, você, dependendo do que ela tem interesse em descobrir, você seleciona o baralho correto para leitura ou não tem isso? Não, Você você pode. sente na hora. Ah, você sente na Você hora. sente na hora. Mas uma coisa que é muito importante, que eu sempre friso, é o contexto. Contexto é o mais importante para te guiar numa jogada de tarô, porque o tarô não é um adivinho, ele não é uma bola de cristal. Eu tô comandando esse tarô, eu que vou fazer a interpretação. Então eu preciso entender o que que tá acontecendo antes de começar a jogar. Eu vou dar um exemplo. Tem uma carta do tarô que é o 10 de copas. O 10 de copas é uma das últimas cartas ali dos naipes enumerados ali do naipe de copas. E o que que acontece? É uma carta que fala sobre o casamento feliz, sobre o amor completo, sobre aquele casal maravilhoso que vai passar o resto da vida junto. Se você conhece a pessoa há uma semana, vem se constar comigo e me sai um naipe de copas no sentimento, você acha que ela vai estar totalmente enlouquecida, apaixonada? Não vai. A interpretação já seria diferente. Por exemplo, uma pessoa que se sente muito segura com você já, uma pessoa que tá gostando de passar momentos com você. Então, diverge a interpretação das cartas de acordo ali com o contexto que está inserido. Então, mas aí é o seguinte, vamos fazer uma análise juntos aqui sem tarô. Quando uma pessoa conhece outra, a primeira coisa que acontece é essa questão da paixão. Sim. Só não dorme, Não come não direito. come, tá sem apetite, que a gente fala, tá apaixonado? A pessoa que tá apaixonada, ela não tem apetite, ela só tem apetite de paixão. Fulano ligou, mandou Não mensagem, mandou, fica mandou. Por que que a ansioso. pessoa não me manda mensagem e tal? Então, primeiro começa a paixão. Essa paixão ela se transforma em amor ou não. Né? Se não tiver correspondendo, não, porque tudo é muito intenso, né? Então é aquela coisa que a gente já viu cientificamente que altera a respiração, você altera o seu sono, você precisa ter aquela necessidade de estar junto a todo instante, etc. Para virar amor é outra coisa. Eu acho que quando vira amor a pessoa vai lá em casa e etc. E aí é outro cenário,
né? Porque daí você já tem certeza de que aquela pessoa tá ali e tal, e muitas vezes as pessoas têm a certeza e nem sempre acaba correspondendo, Acontecendo, porque a sim. gente sabe aí que tem um monte de gente que se separa e assim por diante. Agora, a pergunta é, no tarô, as pessoas buscam, em primeiro lugar, é relacionamento? É o que mais me procuram pra ver, relacionamento. Tem gente que, tipo assim, a mesma consulente me procura toda semana pra saber o que que vai acontecer naquela situação. E aí a gente entra naquela pauta do vício em tarô. Hum, Isso é muito real, gente, e é muito complicado. Por quê? Eu já fui viciada em tarô. Nos primórdios do tempo, onde eu comecei a jogar tarô, eu jogava pra mim à torta e à direita. Aconteceu de eu estar em uma situação no campo afetivo em que eu ficava tão louca da vida e tão ansiosa que era 3 horas da manhã eu tava acordada jogando tarô pra mim. Abrindo e fechando, e abria e fechava a mesma pergunta várias e várias vezes pra ver o que saía. E simplesmente eu não conseguia ler. Porque eu tava tão louca da vida, e aí eu pegava e jogava com 5, 6 tarólogas diferentes. E aí cada uma falava uma coisa. E aí batia com uma, batia com outra, eu falava assim, tá, então vamos fazer aqui um 5 para 3, vai dar bom, vai dar ruim. Então, assim, é muito complicado. O tarô, ele não é brincadeira. Tem uma hora que ele vai parar de te responder. Se você ficar perguntando, ele não vai mais te dar aquela resposta. Basta jogar uma existe vez. isso? Existe. Agora, minha pergunta, quanto tempo demora de maturação ou de validade de uma leitura? Por exemplo, eu vou lá me consulto É. contigo, acho que é a dúvida de todo mundo que está nos assistindo, é isso também. Eu tô lá assistindo, eu tô vendo, eu passo contigo, você me fala algumas coisas que vão acontecer de imediato e elas realmente acabam se concretizando, aí eu falo, mulher boa, vamos lá, mulher boa. Vou lá semana que vem novamente. Ou então a cada 2 dias eu fico te ligando e falo, você tem horário? Você tem horário? Só tem horário? E aí a minha pergunta é, qual é o tempo de validade onde as coisas se alteram? É relativo. O que que acontece? O tempo da espiritualidade, ele é muito diferente do nosso. Mesmo que eu jogue colocando um prazo nessa situação, não é garantia de que vai acontecer naquele prazo. Eu vou dar um exemplo que eu guardo muito pra mim, que é de uma pessoa muito querida, uma consulente minha. Ela vivia uma situação, ela tinha um romance com um homem que era comprometido. Hum. O que que aconteceu? Ela vinha jogar comigo sempre. E lá saía que eles iam ficar juntos. E passava mês, ela jogava todo mês, e vinha mês e a mês, e eu previa pra tipo 6 meses e não acontecia. Passou-se uns 2 anos, mais ou menos, ela veio me contar que eles estão juntos. Então, o que era pra ter acontecido em teoria em 6 meses, levou 2 anos pra acontecer. Foi o prazo deles se divorciar, deles voltarem a se aproximar, ficarem juntos. Então, assim, é muito. Já teve, juro por Deus, teve no começo desse ano uma tiragem que eu fiz. Ela veio me procurar 3 dias depois me contando o que tinha acontecido. E ela falou: Eu quero jogar de novo. Então, é muito relativo. As suas atitudes vão mudar, a sua vibração pode fazer com que mude dependendo da circunstância, magia pode mudar, como eu já tinha dito. Então, é relativo. Tem tiragens que realmente podem acontecer dentro daquele prazo, mas foge do controle do tarólogo. A gente ia adorar, nós tarólogos, que acontecesse dentro do prazo que a gente prevê, porque é mais ali concretização e segurança pra gente, mas infelizmente não é necessariamente assim que acontece. Quando eu jogo, eu deixo bem claro, ó. Estou abrindo e eu vou abrir para 3 e 6 meses. Pode ser que aconteça antes, pode ser que demore mais para acontecer. Então vai depender muito das suas atitudes, da vibração da situação. Você toma uma atitude diferente, o caminho muda. Entendi. Mas se a gente for analisar, principalmente psicólogos falam muito disso, né? Pessoas que trabalham, enfim, que têm a espiritualidade também falam disso, que falam assim, como é que você pode querer construir um relacionamento baseando em sofrimento? Então, por exemplo, quando você fala que uma pessoa era casada, que nem que você citou agora, era casada, ela separou para ficar com essa pessoa, foi construir um tijolo em cima do sofrimento de alguém. Então, o seu relacionamento ele já vem com uma carga negativa. E também tem aquela história, né? Todas as pessoas que criam um relacionamento baseado na traição de alguém, no futuro vai ser traído também, né? Você fala, se fez com tal, faz comigo.
Então tem umas coisas. É complicado, assim, porque eu É, acho que é muito particular. relacionamento humano é complicado. Por isso que existe, quando você vai fazer qualquer curso, existe áreas de humanas e áreas de exatas. Humano nunca um mais um é igual a dois. Pode ser 1,5, pode ser 3, pode ser 4. Assim, Quando você vai fazer exatas, sempre um mais um será dois, né? nesses anos de atendimento que eu tive, as experiências que eu vi, porque assim, quando uma pessoa vem me procurar, ela tá confiando em mim, ela tá confiando a história dela pra mim. Então, assim, eu sempre ouço com muita atenção e com muito carinho tudo que os meus consulentes me falam antes de explicar a situação ali, de trazer as perguntas. E eu aprendi que as coisas, elas simplesmente acontecem. A gente não tem muito controle pelo que o nosso coração manda. Se a gente pudesse, a gente não. Eu acredito, por exemplo, conhecendo essa minha consulente, que ela não teria se colocado numa situação difícil dessas. Acredito que ninguém quer se colocar numa situação difícil, numa situação de dor. Mas Claro, acontece. A gente não manda muito no coração. Mas eu acredito que sim, isso é a vida. se colocando numa situação dessas, você corre determinados riscos. Porque se traiu uma pessoa, qual que é a garantia que não vai te trair também? Não tem garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma, mas é isso que eu falo. Ser humano é ser humano, qualquer coisa. Pode ser que aconteça, pode ser que não que aconteça. Tem gente que você conhece que é legal pra caramba, você fala, gente, por que que ela tá vindo se consultar que quer descobrir um grande amor? Ela é tão legal, ela vai encontrar o amor da vida dela. E aí, de repente, ela encontra, de repente, ela não encontra. A vida é uma caixinha de surpresas, né? Então a gente nunca. Ah, mais ou menos. Joga o tarô, não vai ser surpresa, não. Legal, então assim, ó, pra gente chegar nesse ponto que a gente quer entrar, né, já vai estar, tá quase dando 1 hora de podcast. Eu quero que você explique o resto das coisas que você trouxe aí que eu achei interessante. Você trouxe um cálice. Ah, Mostra beleza. aí pro O que pessoal. acontece? É obrigatório em casa. A minha mãe um dia me viu jogando no seco. No seco, assim, sem o cálice, sem a toalha e sem a adaga. Eu quase fui expulsa. Ela fez o senhor escarcel. Porque o que acontece? Você não é obrigado a usar com isso, a Uhum. usar esses itens aqui. Mas os fundamentos que eu fui iniciada no tarô, eu sou obrigada a usar isso. Então, a minha toalha é o meu manto sagrado. Tudo que vem aqui em cima, isso aqui. Não tem nenhuma outra coisa que vá aqui em cima além disso daqui. Então, é como se fosse um espaço sagrado onde o tarô vai trabalhar. É um campo energizado. Eu Hum. consagro isso daqui. Não é uma coisa, é um pedaço de pano que eu achei no fundo do armário. Ah, Não é entendi. assim. Tem um motivo. Tem um motivo. A gente tem a adaga. A primeira vez que eu descobri o que era uma adaga, eu fiquei mais aliviada, porque toda vez que eu olhava, eu ficava morrendo de medo. As pessoas, quando olham a primeira vez, falam, o quê? Vai enfiar isso aqui no meu braço? Mostra pra eles aí a Essa daga. daqui é a minha adaga, ela é uma adaga cigana, e ela é usada para cortar as energias, porque este é um ponto muito importante. Os tarólogos absorvem demais a energia dos consulentes. Teve época que eu ficava doente por conta disso. De verdade, Caramba. você fica muito cansado. Assim, ninguém imagina que depois de 40 minutos ali numa consulta, você vai estar, nossa, estragado, podre, mas às vezes a situação é tão pesada, tão densa, que mesmo com as suas proteções, você vai ficar assim. Caramba. Eu tenho a taça, eu fiz essa taça aqui porque Ah, você que é, a fez. minha mãe me deu uma taça e aí depois de uns 2 anos ela quebrou, meu gato quebrou. E olha que coisa interessante, Que meu cor gato, que é seu gato? ele é preto. Nossa, gente do É o céu. Tico, um beijo pro Tico. Um beijo pro Tico. O que que acontece? A gente usa que a gente sempre coloca água e sempre se tem que ter água ali junto quando você vai fazer uma jogada. Tem pessoas que dizem que é por conta da intuição e tem gente que fala pela própria oferenda ali à espiritualidade, mas a gente sempre mantém uma tacinha com água. E aí minha taça quebrou porque o meu gato, ele não bebe água de lugar nenhum, ele bebe água corrente da torneira ou da taça da cigana. Caramba. Ele bebe água de parada, ele só bebe da taça da cigana, de mais nenhum lugar. Você sabe que um tempo atrás, a gente estava trabalhando através da agência Design Brand. A gente estava trabalhando para o pessoal da ONG, a casa, e aprendi uma coisa com eles. A ONG, ela é voltada para tratar de bichos, né? Então, buscar é, é, pessoas para adoção, né? De animais, etc. Mas eles falam que
eles tomam muito cuidado com gatos pretos e cachorros pretos, porque o pessoal utiliza para rituais, Utiliza para né? rituais. Então, lógico, não tem nada a ver com tarô, não tem nada a ver com isso aqui, só para deixar claro, só tô te trazendo essa Mas é curiosidade porque eu verdade. escutei a respeito disso, que ela falou assim, o pessoal entra na fila para fazer adoção para poder fazer rituais, entendeu? Em época de Halloween, de Quaresma, em sexta-feira 13, esse gato em casa, a vontade de botar uma coleira nele e amarrar no pé da cama, pra não deixar, porque ele foge, às vezes acontece. Hum. E realmente tem gente que pega pra fazer maldade, pra fazer ritual. É, Então a gente sempre fica muito de olho. Meu Deus, se esse gato foge numa sexta-feira 13, eu não sei, eu acho que eu passo a noite na rua, lá atrás dele. eu vou olhar aqui agora, ah, peraí, vamos ver aqui se temos mais perguntas no chat. A Ana Paula perguntou se ia mostrar as cartas, você já mostrou. O André Lourenço falou que você está arrasando. Ah, a Ivete falou, cadê o like? Ah, calma aí, olha, vamos lá. É importante frisar também que essa edição ela não fica disponível depois que ela finaliza, porque a gente faz edição, que é colocar Sim. GC, faz aqueles enfeites, melhora o vídeo e tal, mas a gente não corta nada, tá? Bia, você tá demais, amo. Madalena tá mandando pra você. A Ana BRT TV, linda da tia, tá mandando pra você aqui. A Stephanie Vieira falou: o tarô é relacionado com signos. Então, é o que eu falei lá no comecinho do podcast. A gente tem algumas cartas que você pode relacionar, tem algumas literaturas que você consegue encontrar que tipo de signo está relacionado com cada carta, mas a ideia inicial nunca foi essa. Até porque, na verdade, como a gente não sabe de onde o tarô surgiu exatamente, existem muitas teorias. Tem uma teoria que, inclusive, ele está relacionado com as 7 esferas cabalísticas. Eu nunca fui muito a fundo dentro disso. Mas, assim, no que eu já estudei de tarô, existem algumas cartas que se relacionam com signos, mas eu nunca busquei jogar assim, não. Até porque eu me afastei sempre muito da astrologia, nunca me aventurei nesses mares. Jonathan Conceição, já tenho que marcar meu mandala mensal novamente. Olha que legal, né? Ilana Mendes, mandala mensal sempre salvando quem não sabe que pergunta fazer. Sim, isso é uma das coisas, porque um dos motivos pelos quais eu fiz os pacotes, porque tinha muita gente que não sabia o que perguntar. Eu falei, tá, você não sabe o que perguntar? Eu ajudo você a escolher a sua pergunta. Carol Barbarioli. Faz diferença tirar a carta para a pessoa pessoalmente ou tirar à distância? Então, tem gente que segue essa filosofia de que só vale pessoalmente. Mas o que que acontece? Não é simplesmente, tô abrindo a carta aqui e danou-se. Não. Quando eu vou abrir a carta, a gente sempre, quando todos os tarólogos que jogam à distância vão abrir ali o seu jogo, eles sempre pedem seu nome completo, sua data de nascimento, se envolve uma outra pessoa, as informações da outra pessoa também, e a gente cria uma conexão energética com a outra pessoa. Tem uma coisa que ninguém sabe. Já aconteceu com você de repente você estar pensando numa pessoa e ela te manda mensagem? Ou ela te Poxa, ligar? acontece direto. O que que acontece? Essa existe como se fosse uma rede de comunicação espiritual entre todos os seres ali da Terra. Entre alguns é mais forte, entre outros é mais fraco. Quando você me procura para que eu abra uma tiragem para você, eu fortaleço esse vínculo espiritual e eu puxo todas essas informações. Então, pensando, sentindo, trazendo você para minha mesa, não é necessário que você esteja presente ali. Mas sabe o que que acontece muito comigo? Eu estar sentado aqui trabalhando e pensar numa música e daqui a pouco alguém começa a cantar ela, você fala, caramba. Sabe o que aconteceu comigo esses dias? Eu fiquei chocada. Eu sonhei com um percevejo verde no meu quarto. No dia seguinte, eu acordei e tinha um percevejo verde grudado na minha janela. Caramba. Então, mas é que essas coisas, assim, eu não consigo entender o que isso acontece, mas muitas vezes eu penso numa música, e aí a menina que trabalha em casa vai lá e começa a cantar. Aí eu falo, caramba, meu, só porque eu pensei na música, ela tá cantando na música. E é aquela música que parece um chiclete, né? Que vem na memória e fica, E não fica, sai, fica, né? fica e não sai. Mas aí acontece também. Eu vou voltar aqui pro chat para poder responder a pergunta do pessoal. Aliás, pessoal, dúvidas, perguntas, podem enviar aqui que a Bia responde, hein? O Jonathan disse, mandar a mensagem perfeita, façam. E ele falou que esse da espiritualidade ele quer fazer. Esse do baralho da espiritualidade que você mostrou aí. Hã?
É o oráculo dos acordos espirituais. São os acordos que a gente faz antes de encarnar e que a gente vem cumprir aqui. A Ivete falou: Nossa, quantos baralhos quero fazer da Marília Padilha. Aqui, a Maria Padilha. E. Ah, aqui, ó. Carol Barbarioli. Bia, e quando precisa dar uma notícia ruim, como faz? Isso acontece, viu, com uma certa frequência. O que que acontece? Eu já passei com muitos tarólogos que são aquele do tapa na cara, o banho de água fria, aquela pessoa que quer te chacoalhar e falar acorda pra vida. Só que eu entendo que quando uma pessoa vem procurar o tarô, não é porque a vida tá uma maravilha. Quando você tá com a vida maravilhosa, você não vai caçar problema pra resolver. Você quer curtir o seu momento maravilha. Então eu sei que quando uma pessoa tá vindo até mim, ela tem alguma aflição. Eu trato isso com muito carinho, com muita calma. Se eu tenho que falar assim, olha, eu tô vendo que a pessoa com quem você tá pode estar se envolvendo com outra, eu vou falar isso porque eu não posso te esconder, mas eu vou falar isso com carinho, eu vou falar isso com calma e eu vou te acalmar dentro dessa situação. Juro, os meus consulentes, eles podem reclamar de qualquer coisa, menos de falta de compreensão. Eu sempre sou muito solícita com eles e procuro ser carinhosa porque antes de ser taróloga, eu fui consulente. Então eu sei qual que é a ansiedade que a gente sente. Meu, já passei com um taróloga que deu a notícia de um jeito tão rude que eu fiquei dias passando mal de ansiedade. Hum, Me diz uma coisa. Você mantém o controle emocional e o equilíbrio mental para o seu dia a dia diante de ver tantas necessidades das pessoas quando elas te procuram em termos de amor, relacionamento? Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ter uma pessoa do lado, todo mundo quer ter um bom emprego, todo mundo quer ter um bom estudo, todo mundo quer que há de melhor. Saúde. Obrigado. Só foi falar, é energia. É energia, ficou muito emocionada. O que que Hum. acontece? Eu procuro manter, sim, o meu equilíbrio emocional. Eu preciso manter o meu equilíbrio emocional. Porque se quem me procura não está equilibrado, eu tenho que estar equilibrada para poder acalmar essa outra pessoa. É, eu mantenho os meus consulentes muito fidelizados. Isso é engraçado, né? Porque mesmo que eu não divulgue, que eu não poste no Instagram do Tarô, não para. É sempre muita indicação que eu tenho no WhatsApp. E então eu acabo tendo que manter ali, mantenho eles fidelizados porque eu trago essa calma pra eles, essa calma que eu instauro em mim, eu trago pra eles. Então eu busco ali tentar trazer uma paz dentro dessa situação. Eu vi. Nossa, gente, respirar. Respirar o vinho é uma beleza. Substitui o vinho É, pela vou água. lá, vou pegar água. Mas eu vi que você tem 6.000 seguidores. Como que é lidar com tudo Opa. isso, assim? Como que é lidar com 6.000 seguidores? Olha, eu tive que fazer um negócio no Instagram que é uma resposta automática, porque eu não estava conseguindo dar conta de responder todas as pessoas. Então, se a pessoa digitasse um A lá, já ia aparecer para consulta, não sei o que lá, me chame no WhatsApp, porque não dá assim, sabe? É, Não, eu tô te perguntando porque fala assim, nossa, mas por que a pergunta dos 6.000 como que é lidar? Porque é diferente. Eu acho que assim, cada segmento, se você tem uma empresa, se você vende um produto, você tem 10.000 seguidores, 6.000, 5.000 seguidores, é uma coisa. Você ter 6.000 seguidores no segmento de tarô, eu acho que assim, é uma demanda muito grande de pessoas ansiando. Ai, Bia, você pode me ajudar? Tem uma pergunta assim, você pode tirar? assim, Sei não lá. são todos os meus seguidores que procuram o tarô, até porque no Instagram eu não posto só sobre tarô. Eu faço ali tiragens coletivas, por exemplo, mas eu também posto sobre conteúdos espirituais, então dou dicas de magias, de simpatias, passo conteúdo. O que que é esse santo? O que que é esse guia? Para que que serve essa vela? Tem uma coisa que eu tenho feito também que eu gosto bastante. Eu tenho seguido muito essa questão de lei da atração. Eu acredito muito nisso. Então eu faço posts de manifestação assim agora. O meu Instagram virou uma relação entre mim e os meus seguidores, sabe? E eu gosto muito porque eles interagem bastante, eles Qual que é respondem. o seu Instagram? Tá na descrição, vai estar na descrição da bio da edição do podcast.
Mas pode falar aí pro pessoal que não tá te seguindo e tá nos assistindo, que a audiência tá grande aqui, né? O meu Instagram é Tarô por Bia. Lá vocês vão achar Ah, vários conteúdos legal. bem Tarô legais. por Bia, muito bacana. Bom, Bia, vou fazer uma entrega aqui rapidinho, a gente já vai voltar para esse mundo do tarô aqui que tá super interessante. Então vamos lá. Bom, você que tá aí, chegou aquela hora maravilhosa de sempre, toda vez que estamos fazendo uma edição, falar da FLR Comunicação. A FLR Comunicação, ela é uma empresa voltada para divulgar o seu negócio. Você que é uma celebridade, precisa ser divulgada, um artista. Então, enfim, produção de release, mídia online e offline, divulgação em TV. Tá aí, dá uma olhadinha no recado do pessoal da FLR Comunicação, a gente volta já. Tá vendo aí, ó? FLR Comunicação. Beijão, Fernanda. Obrigado pela parceria de sempre. E vamos voltar aqui com a Bia. Então, Bia, vamos chegar agora naquela hora, naquela reta que todo mundo quer saber. Conte-nos os causos. Qual foi a situação mais curiosa que você teve em relação a clientes de tarô? Mas curiosa, assim, em que sentido? Ah, o sentido, você tirou a carta e daí aconteceu alguma coisa, enfim, mas assim, óbvio, sem citar nomes, né? Sim, sim. Nossa, olha, eu já tive muitas situações assim que eu fiquei, cara, realmente tá dando certo. Porque ao longo dos meus anos de taróloga, principalmente ali no começo, eu questionava muito assim, cara, será que eu devo continuar fazendo isso, tal? Mas conforme vai vindo ali aquelas situações, você vai falando, não, tá dando certo. E a primeira, eu lembro assim como se fosse ontem, eu nunca vou esquecer. Era uma mulher e ela se relacionava com um homem um pouco mais jovem, não era muito mais jovem que ela, mas era um pouco mais jovem. E aí ela veio para saber o que que acontecia, ela já estava num relacionamento com ele. E no meu jogo apareceu que ele tinha uma outra pessoa. Ela falou: impossível, ele só se relaciona comigo. Eu falei assim: olha, as cartas estão me mostrando isso, não tem como assim eu falar outra coisa, só se eu mentir para você. Hum. Aí ela falou: não, beleza, não sei o que, não sei o que lá. Sumiu. Passou umas 2 semanas, ela voltou lá, preciso marcar outra jogada, descobri que ele tá com outra pessoa. Então, assim, acontece ali, às vezes, umas coisinhas assim. Já passei por situações em que eu fiquei meio assustada, que eu fiquei com medo. Uma delas foi uma consulente minha que tinha uma relação ali extraconjugal. O marido acabou pegando as conversas do tarô, descobriu ali através das conversas do tarô que ela tinha um amante e pegou meu WhatsApp, veio me mandar mensagem pra falar assim: "Eu sei que você não tem nada a ver com isso, Não, mas ela é peraí, não uma entendi. cachorra". Conversas do tarô como? Porque o que acontece? Os jogos, principalmente os pacotes, eu envio eles por áudios e fotos. E isso é uma coisa muito boa. Eu vou falar porque, por experiência como consulente, porque às vezes a gente quer ouvir de novo aquilo. A gente quer ficar reouvindo aquele áudio pra saber, tipo, já Ah, aconteceu, não aconteceu ainda, vai acontecer. é uma documentação também, É, para dizer tipo uma assim, documentação, você vai deixa gravado acontecer? ali. Só que no caso dela, ela não soube manejar muito bem ali os arquivos que ela tinha. E aí ele acessou o WhatsApp dela, entrou na conversa que ela tinha comigo, onde estavam todos os jogos, começou a ouvir, e não só as previsões, ele ouviu o que ela falava do cara, não sei o quê. E aí ele descobriu, assim. Eu lembro que um tempo depois eu fiquei super preocupada com isso. Porque eu fiquei com medo dele fazer alguma coisa com ela. Mas depois ela me chamou pelo Telegram. E aí falou que tava tudo bem. Mas ele me mandou uma mensagem no meu WhatsApp particular, falou assim: olha, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas ela é uma cachorra, não sei o quê. Enfim, a pergunta é, eles separaram? Não sei, Você perdeu o contato. perdi contato. Depois que ele descobriu, perdi contato. Mas era uma consulente que vinha assim a cada 15 dias pra jogar comigo. Entendi. Agora, uma pergunta. Você acredita naquela energia do que você tanto imagina que você queira que aconteça? Ela acontece porque você ficou também mentalizando? Depende de como você vai imaginar. Porque é diferente você mentalizar do tipo, já é meu, vai acontecer, já aconteceu, e você
ficar numa ansiedade. A ansiedade vai atrapalhar tudo. Você não imagina como a ansiedade atrapalha uma tiragem de acontecer. Sério? Muito, 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 muito. Eu vou falar de tiragens particulares minhas. Hum. De que eu fiquei tão almejando aquela coisa acontecer, e tirava com várias tarólogas e todas elas falavam a mesma coisa e não acontecia. E eu falava, por que que não tá acontecendo? E as respostas eram as mesmas, porque você não consegue desapegar dessa situação. Você anseia tanto para que isso aconteça que não acontece. Você precisa soltar. O segredo do tarô, garotos, garotas, é você soltar para o universo, deixar que as coisas aconteçam. É lógico, se você tiver um dedinho ali no meio, que você tem que fazer alguma coisa, tem que se movimentar para que aconteça, você vai e você faz. Você não vai deixar na mão do universo somente. Mas você faz e solta. E você vai ver que naturalmente aquilo que te pertence retorna a você. Olha que legal. Agora sim, eu tenho uma dúvida. Quando que você percebe que a pessoa está viciada em tarô? Que ela não para de te ligar, que daí tudo que ela vai fazer, pô, vou fazer uma prova, vamos tirar tarô para ver se eu vou. Já aconteceu isso também? Já aconteceu. Tem uma consulente minha recente que eu tive que falar pra ela, falei, olha, você tá jogando muito. Espera um pouco pra jogar. Ela conseguiu esperar 10 dias. Nossa, ela esperou tudo isso. Ela conseguiu esperar 10 Eu acho, dias. sem brincar, acho que eu devo ter jogado pra ela umas 6 vezes já esse ano. E normalmente eu falo, tá, você quer jogar com uma frequência, um intervalo menor de tempo? Espera pelo menos um mês. A minha mãe, você acha que ela joga com menos de 3 meses pra mim? Jamais. Não existe essa possibilidade. Tem gente que é fiel a 3 meses, você só joga depois de três E você meses. se consulta com um tarô, mas com outra pessoa, para você ter certeza daquilo que você tirou? Você já comparou aquilo que você tirou para você e que outra pessoa tenha tirado para você? Sim, sim. E aí elas batem? Algumas vezes batem. Porque, como eu falei, é muito complicado tirar pra si, porque você sempre tá envolvido emocionalmente naquilo. É, tendencioso. É super tendencioso. Porque você vai olhar, tá escrito assim, vai dar ou não dá? Aí você vira a carta, tá escrito não. Aí você fala, ah, que bonitinho, deu. Porque o que conta é a sua intuição. A intuição conta muito. É tipo assim, ó, 50% estudo, muito estudo. Imagina você estudar todas essas cartas aqui, porque cada baralho novo que você compra, que você adquire, cada um deles tem um significado diferente. Às vezes tem uma flor que tá no lugar Sim. diferente que vai acarretar um Mas você resultado. mesmo acabou de falar que tem um baralho que você não utiliza ainda É. porque você precisa estudar ele, que você trouxe aqui de primeira mão para a gente poder ver. Então, e aí, 50% estudo, 50% intuição. Quando você tá ansioso, a sua intuição, ela não funciona. Cai, sei lá, um véu na sua cabeça e não funciona. Então, assim, eu tenho que pedir para outras pessoas tirarem, porque eu não confio quando eu tô tirando pra mim. Já deu certo de eu tirar e ver, mas não necessariamente. Agora me fala uma coisa, charlatanismo. Hoje a gente vê bastante gente lá na internet que faz uma live, entra 1.000 pessoas dentro da live, e a pessoa tá com a carta na mão e fala: preciso só do seu nome, da sua data de nascimento. Você mentaliza a pergunta e eu puxo a carta aqui e respondo. E pix, 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 chuva de pix. Eu acho que a única previsão é de que a conta dela vai ficar recheada. É, vai ficar recheadíssima, porque dá Isso. pra você ganhar um Mas a dinheiro. pergunta é: isso é efetivo? Ou isso beira charlatanismo pelo fato de ter muitas pessoas e virar uma feira de entregas de questionamentos? Porque, assim, ao ponto da pessoa mentalizar a pergunta e você trazer a resposta, Eu acho que você tá lidando com tanta pergunta, com tanta gente ao mesmo tempo, que eu acho que não é. Tem charlatão, isso é um fato. Existe charlatão. Existe e muito. Você tem que tomar muito cuidado com quem você contrata ali de tarólogo, o serviço que você vai pedir. Mas eu acho que é uma energia tão bagunçada e tão cheia de gente ao mesmo tempo, e virou uma coisa tão comercial você fazer live para conseguir várias pessoas ali, que começa a ficar complicado de você. A menos que você seja um tarólogo muito organizado, efetivo e bom, dificilmente você vai conseguir organizar as energias. Eu, no começo, eu não jogava as lives, eu era consulente, então eu ia lá, pagava a pergunta. Quase nunca, nenhuma das vezes que jogaram para mim aconteceu. o que eu acho complexo é a pessoa perguntar assim: qual é o seu nome, sua data de nascimento e a hora que você nasceu. Eu falei: porra, a Não, hora? não preciso. Aí você fala assim: viu, se eu não tiver as três chaves do passaporte, não vai abrir corretamente. E já aconteceu também de eu ver assim nessas lives, de vez em quando você se depara, né, olhando no celular, você tá olhando lá, você entra pra ver e fala: gente.
Aí a pessoa vira e fala assim: eu tô vendo aqui a resposta, a carta tá me trazendo aqui a resposta. A resposta é sim. Pô, a resposta é sim? Pô, é mais fácil dizer se sim ou se Eu não. não acredito em resposta sim, não assim, sendo É, muito mas não, honesta. ó, querida, a resposta que você tá fazendo é sim, viu? Então, não é meio tendencioso, porque qualquer pessoa pode dizer sim ou não. Eu acho que a questão é assim, a pessoa fica sugestionada, né, que chega a ser uma hipnose. Ela fica sendo sugestionada a você virar e falar assim, sim ou não? Não. E outra, dependendo da pessoa também que vai fazer a interpretação, se ela não tiver estudado a maneira de fazer a interpretação, aí você vira e fala assim, eu queria saber, por exemplo, se eu vou assinar um contrato. Aí a pessoa tira a carta e vira e fala, então, olha, pelo que eu tô vendo aqui, o amor da sua vida tá chegando. O amor da sua vida? Meu, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Tem dois pontos importantes aí no que você falou. Então, o primeiro ponto é o charlatanismo, ele é iminente, mas sabe o que acontece? É porque é muito fácil você comprar um baralho. Tem uns baralhos caros, mas tem uns baralhos baratinhos. Você saber fazer a sua propaganda e vir gente pra jogar com você, porque é muito fácil. Você já tem, você não vai gastar absolutamente nada com manutenção de material. Você tem um baralho que você pagou, vai, 20 conto? E vai fazer 1 hora de atendimento por 50. Você pagou o seu baralho, e vai fazer várias por 50. E Exato. sabe o que acontece com esse tipo de pessoa? Ela começa a errar, 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 não volta mais. Mas até aí, quantas pessoas ela Já atendeu. já Só que atendeu? sabe o que acontece? Isso é um ponto muito importante que eu falo. E eu deixo muito exposto e aberto para as minhas consulentes. Às vezes, o meu método de jogo não é o que te abraça, o que consegue lidar com os seus fatos. Às vezes é o de outra pessoa. Então não é que eu li errado ou que a outra pessoa leu errado. Às vezes é que a forma como ela tá lidando com aquilo, que ela tá interpretando, que ela tá intencionando é diferente. A minha mãe tem um estilo de jogada totalmente diferente do meu. Ela lida com as sombras, ela lida com um lado obscuro, ela acessa lugares que eu não consigo acessar. Eu tenho uma diretriz mais certeira em questão de objetividade de determinadas questões que às vezes ela não tem. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que varia muito ali de pessoa para pessoa, mas isso é muito real. O charlatanismo, ele tá aí e você tem que tomar muito cuidado para não cair, Você porque já você gasta identificou, por dinheiro. exemplo, charlatanismo na televisão, assistindo os programas da tarde que você vê, ou é difícil de identificar? É difícil de identificar porque, como eu falei, é muito particular a forma como uma pessoa joga. Eu não posso condenar o que ela tá fazendo. Não posso falar assim, ah, sim, não, tal. Tem uma É, coisa. mas é que quando você fala, por exemplo, voltando para o início do podcast, de signo do Brasil, não tem como contestar. A pessoa vira e fala, vai ser difícil, mas nós vamos conseguir. Vai ser complicado, mas vai dar certo. Entendeu? Então, assim, a pessoa coloca a dificuldade primeiro para depois dizer, vai encontrar uma saída. Não, a gente vai ter uma necessidade de recuperação muito grande por conta da pandemia, mas vai dar tudo certo no final, porque você vai prosperar, o Brasil vai prosperar. E todas as vezes que tem ano que é Copa do Mundo, essas coisas, o Brasil vai ganhar? Não, olha, eu tô vendo aqui, o Brasil vai ganhar. Pô, todas as Copas que a gente assiste, o Brasil aí nos últimos tempos perdeu e perdeu feio, perdeu feio. Aí o que que acontece? Aquele monte de gente que tinha feito previsão, ninguém voltou para se retratar, ninguém voltou para dizer assim, ah, eu tive uma É porque aí você nebulosidade. vai contestar eles hoje no tribunal espiritual? Não tem Não como. existe, não existe. Então, assim, eu só acho complexo é quando a pessoa fica viciada e ela começa a torrar todo o dinheiro dela com isso. E tem gente que mistura o esotérico com o espiritismo, que deveria falar, olha, tô vendo aqui que você precisa, a carta está dizendo que você tem que fazer um trabalhinho, esse trabalhinho custa R$ 10.000, custa R$ 50.000, Gente, foge disso, entendeu? tá? Eu digo pra vocês, fujam desse tipo de pessoa. Porque, assim, existe realmente, às vezes, antes de você fazer um trabalho, eu não faço trabalho espiritual, já digo, já adianto, porque tem muita gente que me procura achando que eu faço. Não, é tarô, É é tarô, tarô, galera, é tarô, tarô, não faço trabalho, não faço tarô. nada de magia. É, eu sigo muitas tarólogas que fazem magia. E antes de você fazer a magia, você tem que se constar. Porque o que acontece? Você não entende a necessidade daquela situação. Então você precisa abrir primeiro, ver qual que é a energia. Às vezes não precisa fazer uma magia. Às vezes é só você esperar que as coisas vão acontecer.
entendeu? Às vezes as pessoas usam magia pra deixar mais rápido, mas eu já adianto, pra gente não entrar muito na pauta de magia, porque tá muito Claro, ligado com claro, religião, claro. eu já adianto que assim, tem um preço e não é pago em dinheiro. O preço ele é muito grande, Ah, então tá, pensem entendi. muito É, bem antes outras de fazer coisas. qualquer coisa. São outros fatores aí voltados São à outros 500. Então, religião, assim, tem que espiritismo. tomar cuidado se você for fazer ali, se alguém começar a ofertar magia, procura um tarólogo que não vai fazer isso só pra você ter certeza. É porque eu acho que existe uma confusão mental nas pessoas, por falta até de informação mesmo, né? Que a pessoa vira e fala assim: ah, eu fui lá e ela já pegou e saiu com uma lista do trabalho, já me pediu o Pix, porque ela vai comprar tudo, tudo inflacionado, vela R$ 500, vela de R$ 1.000, e que ela vai acender. E muitas vezes ela vira e fala: ó, tem uma taxa de delivery. Eu vou na cachoeira para você para entregar todas essas coisas e faço o trabalho para você lá. Você não precisa nem ir, que está tudo resolvido. E a pessoa não foi nada, não comprou nada. E as pessoas pagam e falam: ufa, tô livre, não preciso nem ir participar. Você não tá entendendo o dinheiro que essas pessoas ganham. Tem trabalho que custa 5.000. É, então, eu imagino, eu imagino. Mas é por isso que eu tô falando. Acho que é assim. Astrologia, coisas místicas. Eu conheço gente que compra incenso e liga em casa todo dia. Acende, não é liga, né? Não é energia elétrica. A pessoa acende o incenso porque vira e fala: esse aqui ele vai trazer melhor equilíbrio no ambiente. Tem gente que fuma uns negócios esquisitos e que acende para poder espantar os negócios esquisitos, mas assim, de verdade, assim, cada um tem uma crença. É, Então, por exemplo, eu recebi aqui o dono de uma empresa de óleos essenciais. é. Antes de iniciar, ele borrifou aqui no ar um óleo essencial de, se eu não me engano, acho que era erva doce, que ele falou, para dar aquela energizada no ar. E é verdade. Eu vi um monte de gente falando que espirra óleos essenciais no ar para ou acende o negocinho você entendeu? Que cria aquele ambiente, fica aquele cheirinho gostoso, não é? Porque tira visitas ruins, com peso, Sim, mas sabe? Aquela ajuda. carga, tira a carga negativa. Então ele espirrou no ar e falou: pô, isso é legal pra caramba, que não sei o quê. O episódio dele tá dentro do canal para quem quiser assistir sobre óleos essenciais. Não, super bacana, porque o dele é de aerosol, que fica Ai, que sequinho. sensacional! Eu É, sofro com esses óleos essenciais, eu fico toda oleosa. então, esse daí é da Renascimento, da loja formatocosmética.com. Aí o que acontece? Essa loja, ela vende, é uma indústria que vende óleos essenciais, mas em formato como se fosse embalagem de desodorante. Aí você Que espirrando bacana. aerosol, ele fica seco. E ele absorve, tem lá as terapias dele, que é dor de cabeça, queda de cabelo, estria, varize, dor não sei onde, enfim, tem Coração partido. também Vamos tem. mandar um pra mim aí. Brincadeira. É isso aí, mas assim, tem vários óleos essenciais com terapias. Mas é interessante E isso. outros são registrados pela Anvisa. Então, assim, tem as propriedades terapêuticas. Não que ele vai arrumar com dor do coração, não é isso. A Anvisa foi lá e virou e falou assim: não, a propriedade é. Ah, tirou problemas de De varize, entendeu? expectativas. Ah, de expectativa. Eu acho que nesse campo a Anvisa não manja, é para dar o registro, entendeu? Mas assim, eu achei interessante porque é uma proposta diferente, mas assim, ele veio aqui, explicou cada um dos tipos de óleo, que é limão siciliano, laranja amarga, hortelã-pimenta. Eu fiquei fascinado, porque a mesa ficou cheia de óleos essenciais aqui. E ele falou como é que você aplica. E outra, tem uma coisa de laser terapia, que tem o laser vermelho, o laser azul, que você ativa e ele acelera o processo da terapia. Mas o que eu digo em relação a isso, por que que eu trouxe o assunto dos óleos essenciais? Porque está ligado a incenso, que está ligado a uma vela, que está ligado a um cálice, que está ligado ao tarô e que faz a coisa. Porque assim, a pessoa cria um cenário para Sim. ambientação. Porque eu nunca vi ninguém sentado, por exemplo, numa estação do metrô que falou: senta aqui que eu tiro o seu tarô. Não, tem que ter um Sim. clima, a pessoa tem que se sentir climatizada, né? Olha o que aconteceu uma vez comigo. No começo, quando eu era uma garotinha, inexperiente com tarô, eu jogava em qualquer lugar. É. Jogava no chão, jogava na cama, não sei o quê. Até que uma das minhas melhores amigas começou a namorar com um amigo nosso, meio distante, assim.
E a mãe dele era taróloga. Olha o que aconteceu. Ela virou pra mim e falou assim: a Beth mandou dizer pra você que nunca mais é pra você jogar na cama. Eu nunca tinha visto aquela mulher. Caramba! Então, assim, tem toda uma certa ligação aí, tem uns pontinhos aí que você precisa ficar atento. Tem algumas regras, não se joga no chão. É a mesma coisa que você comer no chão do banheiro. Você acha que é legal? Não Não, é. não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas, por exemplo, tem uma amiga minha que ela é fascinada por tarô. Ela falou que já jogou tarô. Ela estava me contando essa semana. Ela falou assim pra mim: Ah, eu vi que você vai trazer a Beatriz, que é especialista em tarô. Eu quero entrar, quero assistir. E ela deve estar assistindo. Mas ela virou e falou assim: Eu tenho uma mesa de mandala, alguma coisa assim que ela falou. Eu não entendi direito, porque eu não conheço essas coisas, mas ela falou que ela tem uma mesa de mandala, que é uma mesa que ninguém põe a mão, só ela, e para ela poder colocar o baralho. Então, assim, cada um tem um ritual diferente, cada um tem uma maneira diferente. Por exemplo, chegou uma pergunta aqui, ó, de uma amiga minha, que ela virou e falou assim: ó, quero saber sobre o amor, que é o que a gente falou desde o início do podcast. O tema amor. Ele tá muito. Nossa, o pessoal, eu acho que os arcanjos, ele fala, pô, mais uma com amor, todo mundo com amor. A questão é, acho que essa questão de relacionamento é o que mais chama atenção para a pessoa ir para uma leitura de tarô. Eu lembro que uma vez uma pessoa muito conhecida, muito próxima, foi numa cartomante e ela falou assim: Eu tô vendo aqui nas cartas que o seu próximo relacionamento a pessoa tem farda. Pô, ela não podia ver uma ambulância, ela não podia ver um carro de polícia, ela não podia ver o corpo de bombeiros. Eu falei: Meu, ficou obcecada. Você não acha que isso faz com que a pessoa fique sugestionada ou aberta para Sim. situações diante da leitura? Fica totalmente. É por isso que você, quando vai buscar uma leitura, precisa ter uma certa responsabilidade na comunicação com o consulente, você sendo tarólogo, e você sendo consulente, ter a noção ali de que você não vai levar aquilo ao pé da letra. Então eu sempre falo assim, ó, beleza, eu vi uma coisa muito boa aqui pra você, mas não se prenda a isso. Viva a sua vida como você estava seguindo, mas não em função dessa situação, porque senão você vai ficar refém. Eu já vi muita gente ficar refém de leitura e eu já fiquei refém de leitura também. E é difícil sair. Muito difícil você sair. Porque é uma coisa que você acredita friamente. E às vezes não vai acontecer no tempo que você quer. Às vezes vai demorar. E demorar bem. E não cria uma frustração? Por exemplo, a pessoa fica, ela escuta de você e você fala, vai acontecer? Vai. Aí a pessoa fica sentada esperando e passa 30 anos para acontecer. Cria frustração se você ficar esperando. Porque se você não ficar esperando, não vai criar essa Mas, frustração. então, mas é um contrassenso. Se eu já estou sentando na sua frente, você tem 1 milhão de tipos de baralho que você mostrou aqui pra gente. E você puxa no baralho e fala assim: Ah, eu tô tirando uma cartinha aqui, ó. O Brand Podcast vai explodir. Vai ser um dos maiores do país. Vai estar ali, ó, lado a lado com o Ticaricatica e com o Flow Podcast, que é os que eu amo assistir, eu adoro assistir. Adoro o flow. Mas é que eu falo assim, é, é, quando você faz essa leitura, eu já vou ficar na expectativa. Mas aí a pergunta é, quando isso vai acontecer? O quando nunca vem, né? Ele só vem que vai É, acontecer. E quando tem não vezes vem. que você vai tirar com outra pessoa que nem aparece. Aí a pergunta é, como fica a pessoa em termos de entendimento? Existe Já uma segunda palavra, uma segunda opinião? Por exemplo, o cara vai no médico, aí ele vai lá e é diagnosticado com uma coisa. Ele vai no outro médico para pegar uma segunda opinião, o médico já fala que o tratamento é diferente. Acontece isso com o tarólogo? pode ser que tenha uma ou outra informação que seja uma informação adicional, às vezes aparece uma coisa aqui que não aparece lá, mas totalmente divergente não. Eu vou dar um exemplo comigo esses dias. Joguei com a minha mãe, fiz uma pergunta para ela, ela me deu uma resposta. Aí uma amiga minha queria trocar, porque isso é um ponto muito importante antes de continuar. Você nunca joga de graça, principalmente quando você joga com entidade cigana, que nem você tem que ter uma troca, nem que seja uma moeda. E quando as outras pessoas não querem pagar, você troca o tarô. Então tem muitas tarólogas. No começo eu fazia isso. Antes de começar a atender, eu jogava pra uma pessoa e ela jogava de volta pra mim. Caramba! Enfim, ela falou assim: quero trocar, quero trocar. E duas amigas minhas que eu sempre troco falaram isso. Eu falei: beleza, vou perguntar para as duas a mesma coisa. As três responderam exatamente a mesma coisa. Não tem como ser
muito diferente. Ou um dos tarólogos errou, ou você fez uma grande cagada nesse meio tempo pra sair tudo Pra sair diferente. tudo diferente, mas você vê como que são as coisas? Você acabou de falar a respeito de buscar uma segunda opinião e que ela acaba acontecendo. Só que você tocou na questão da cigana. Desde pequeno, quando a gente olhava os ciganos, principalmente em São Paulo, vou completar 50 anos, né? Então, assim, eu vi muito cigano que andava com carros mais velhos, que eles criavam aquelas tendas. E as ciganas, elas saíam para trabalhar, vamos dizer assim, que elas colocavam aquelas saias rodadas, aquela coisa toda pendurada, né? Aquela monte de correntinha. E aí o que que acontece? A pessoa ia ler a mão e falava, cuidado com a cigana, porque senão você vai perder o seu relógio e vai perder a sua aliança. É, assim, ó. Eu escutava isso quando eu era pequeno, assim, sabe? Eu morria de medo de ver. Quando ela falava, vamos ler a mão, vamos ler a mão, eu falei, vixe, ele vai perder o relógio, vai perder o relógio. É uma besteira, mas assim, eu vi isso quando eu era pequeno, né? Acontece, não é sempre, mas acontece, porque tem gente ruim em todos os lugares É, da a gente sociedade. falou a respeito Mas eu disso. já ouvi eu sigo a linha ciganas, meus fundamentos espirituais são todos ciganos. Mas assim, eu já ouvi falarem assim, não deixa lerem a sua mão, porque senão você perde a sorte. Não, Sério? não é sério, mas Não, são umas mas lendas assim, mas eu caramba. já ouvi isso. Não, então, mas você vê como que são as coisas, é assim, eu acho que existe muito preconceito, Existe muito né? preconceito. Existe muito preconceito em relação às coisas. Lógico que depois que a gente descobre como que as coisas funcionam, a gente sabe que cigano, quando você fala vida de cigano, é o cara que não consegue criar raiz, cada hora ele tá vivendo num lugar Livre, bem bem livre, livre. insubordinados, assim. Exatamente. Então, assim, deixa a vida me levar. Eu vou para onde tiver que ir. Mas, de verdade, eu acho que assim, tudo tem que ser respeitado. As Sim. pessoas têm que respeitar, né? E aí o seguinte, olha só que interessante aqui no. Vamos voltar para o chat aqui das perguntas e das colocações aqui. A Ivete colocou, uau, 6.000 seguidores e botou as mãozinhas pro ar aqui. Carol, faz um canal do YouTube, Bia. Eu pretendo fazer, eu só preciso de um tempinho, porque a faculdade tá terminando, mas assim que ela terminar, eu vou criar o meu canal. Ó, que legal. Eu acho que tem que, assim, para difundir, eu acho que você colocou tudo de uma bandeira tão didática aqui, que é legal você ter um canal para poder falar a respeito disso, né? E aí colocar essas questões. O Jonathan colocou aqui, como a Bia sempre fala, tarô é um conselho, não é uma lei. Muita gente confunde isso e aí vem a decepção. Exatamente. Uma das coisas que eu li essa semana é que tarô proporciona insights. São insights, são sugestões e previsões. Mas não é uma lei, você não tem que seguir nada, tá Você não só tem que seguir nada, mas apontando. você tem que fazer com muita responsabilidade. É o que eu falo, tem uma modalidade de tiragem online, são duas modalidades, né? Que são as tiragens coletivas. Às vezes você não tá com grana para pagar um tarólogo, e eu já vou te falar que eu já levei muito calote. Inclusive, é uma coisa que eu tô mudando de fazer os consulentes pagarem antes a consulta, porque eu já levei muito calote. É, tem gente que não tá com grana para pagar e faz essas tiragens online coletivas. Então chega um tarólogo lá no YouTube, no TikTok, que seja, bota três pedrinhas, espalha ali as cartas. Vamos supor, ele vai me mandar mensagem nos próximos 7 dias. Aí você se identifica com a pedrinha. Às vezes você não vai se identificar. Às vezes você vai, tipo, você não vai se identificar com a leitura, com nenhuma das três pedras, mas acontece. Tem algumas pessoas que isso cabe perfeitamente. Eu falo, porque eu acompanho tiragens online que couberam muito bem em determinados momentos da minha vida. Mas tem um tipo de tiragem que eu digo e eu falo que é feito sem nenhuma responsabilidade. Que é o tipo de tiragem que você pega, simplesmente começa um vídeo e fala assim: você que recebeu esse vídeo agora, tem um negócio pra te falar aqui. O seu marido está te traindo. Porra, tem 100.000 visualizações, são 100.000 cornos. Eu não sei nem se tem 100.000 cornos no Brasil. Então, assim, você tem que ter uma certa responsabilidade com o que você Não. fala. Sabe como que a pessoa vai receber? Você não sabe. E tem gente que fica pá. Fica complicado da cabeça com a notícia que recebe. É o que eu digo sempre, né? Hoje com a tecnologia,
a gente, principalmente, eu leio muito e estudo muito as informações, principalmente assim, do tipo a otimização das coisas, SEO de podcast, como que são as estratégias. Enfim, descubro que no final ninguém tem estratégia nenhuma. É uma terra de ninguém, cada um fez por si. É, ninguém tem estratégia de nada. A verdade é essa, não existe uma resposta para as coisas. É o que é e ponto acabou. Quem quiser assistir, vai assistir. Quem quiser curtir, vai curtir. Quem quiser, não, entendeu? E interagir, vai interagir, e assim por diante. Mas, de verdade, eu acho que assim, as pessoas hoje, principalmente com TikTok e etc., elas ficam com o dedo ali rolando para cima e já ficou comprovado que existe o vício em redes sociais. O TikTok eu vejo que a pessoa fica ali, ela quer ver o próximo vídeo, e as pessoas criam estratégias que é assim, despertar curiosidade, o gancho para prender a pessoa, porque daí o tempo que ela permanece assistindo faz toda a diferença, né? Então, assim, eu fico imaginando que essas pessoas que nem você virou e falou agora, que aparecem e falam assim: você que está vendo o vídeo aí, agora tem uma coisa para te dizer: o seu marido tá te traindo. Pô, se ela estiver fazendo isso, aí ela fala: peraí, tá falando comigo. Pô, tá falando. Ela sugestiona as coisas. Então, assim, acho que tem que ter responsabilidade para fazer isso, Ainda né? mais imagina uma pessoa que sempre vê essas tiragens coletivas. Vai começar o próprio, como que chama? O software, o servidor vai começar a mandar um monte de vídeo de tarô. O Ah, sim, sim. O O algoritmo algoritmo lá. vai mandar um monte de vídeo de tarô. Aparece um vídeo desse, às vezes a pessoa nem namorado tem e recebe um vídeo desse. Ah, é verdade, é que nem acontece muito com os bandidos que ligam pra você e tocam o telefone e falam assim: aí, meu irmão, tô aqui com a sua filha, que não sei o quê. E ela: pai, pai, socorro, socorro. Aí o cara vira e fala: pô, não sou casado, não tenho filho. Eu falo: ah, então pode matar esse desgraçado, porque eu não tenho filho. Então, assim, é uma coisa aleatória e cai quem quer. Exatamente. E eu já vou te falar uma coisa. Eu seguia não vou citar nomes, Uhum. pra não causar Isso, polêmicas. não cite nomes, por favor. Eu seguia um grandão do TikTok no tarô. Ele era um tarólogo bem famoso. Ele é ainda, né? Uhum. Eu falei, nossa, cara, muito bom, tem um monte de seguidor, vou jogar com ele. Estava na segunda fase da FUVEST, a lista ia rodar mais uma vez, tinham duas pessoas na minha frente. Foi, vou passar, mas quero confirmar. Aí eu fui lá e joguei com ele. Ele falou, não, você vai passar. Tá ótimo, vai passar, maravilhosa, não sei o quê. E aí tem uma amiga minha e depois que eu comecei a jogar, ela começou a jogar também. Aí eu falei, Camila, tira aí pra mim, só pra ver o que acontece, Ela, não é? ela olhou e falou: Ela você olhou e está falou assim, você não reprovada. vai passar. E ela acertou. Não fazia nenhum ano que ela tava jogando. Então, assim, não existe essa coisa de, nossa, porque ele joga há mais tempo, ele é Mas é suficiente. que você concorda comigo que perguntas vai passar, eu vou pelo lado lógico, eu sou da área Uhum. de tecnologia, mas é assim, ó, se você perguntar, vou passar, só existe duas respostas. Sim ou não? Sim, realmente. 50% é passar, 50% é não passar. Mas quando você joga sério, quando você joga sério. Não, tudo bem, mas o que eu estou explicando para você que é assim, de antemão, eu acho que a pessoa que está fazendo uma coisa dessa, ela tem uma Sim, responsabilidade. Se for só charlatanismo, aparece, mas eu estou dizendo assim, 50% da sua pergunta é passar ou não passar. é. Para você ter a chance de passar, você sabe qual foi o emprego que você exerceu de estudos para você poder passar ou Sim, não. exatamente. Você sabe se foi suficiente. Se você pegou e ficou indo para as baladas, automaticamente não vai passar. Como também, se você não pegou nos cadernos e você falou, ah, hoje eu vou assistir um filme, você não vai passar. Exatamente. Então, assim, tudo vai da questão comportamental. Não tem tarô que te ajude a te empurrar para Hum. frente se você também não empregar a energia necessária para poder fazer as Mas coisas eu vou te contar acontecerem. uma coisa, o tarô já me salvou uma vez. Eu só fui pra segunda fase por causa de uma jogada, sabia? Eu vou te Sério? contar. Eu, quem já prestou vestibular aí na vida sabe que a gente tem que suar, fazer estratégia pra caramba ali, fazer as coisas direitinho. E aí eu lembro que faltavam uns 2 meses assim pra minha prova e eu fui tirar tarô com uma menina que eu não abro mão de ser a minha taróloga. Ah, não, ainda tem, senão eu É. vou ficar doidinha aqui. Tomou sua água, tá tudo bem. Tô tomando, casando água com vinho. Uhum. Eu virei pra ela e falei assim, Rafa, eu vou conseguir passar pra segunda fase, do jeito que eu tô indo, na estratégia que eu tô seguindo. Ela falou assim, eu não tô vendo você passar, do jeito que você tá indo. Aí eu falei assim, tá, eu tenho uma segunda estratégia. Se eu fizer, eu vou conseguir?
Do outro jeito, era uma estratégia bem diferente da que eu tava seguindo, em questão de questões, sniper de questões e tal. Aí ela falou, tirou lá, falou: se você mudar a sua estratégia, você consegue. Eu não, é que eu confio muito nela. Eu não pensei duas vezes, eu mudei tudo e fui pra segunda fase. Mas então, mas você concorda? Mas olha só, você concorda que tá ligado? É uma coisa que você nem precisa de tarô. Você não precisa de tarô. É porque eu imagino assim, a carga, né, quando eu fiz vestibular, tem essa questão da carga de informações que você tem que levar para poder prestar uma prova. Mas a questão é, se você não estiver estudando, você tem a percepção se você está indo muito para balada. Sim, sim. Quando a gente vê as pessoas que aparecem na televisão que falam assim, "Pô, a pessoa passou em primeiro lugar na FUVEST, na FIA, sei lá o que, bababá, na Unesp, não sei o que", a Rede Globo vai lá filmar o Sim. cara. E aí ele vira e fala, qual foi a sua fórmula? Ele falou, bom, eu desliguei meu celular faz 6 meses, eu deixei de dormir faz 6 meses. Eu não dou bom dia para meus pais faz 6 meses. Eu não falo com meu cachorro faz 6 meses. Faz 6 meses que ele não faz nada. Ele só respira livros. Sim. Não, Entende? eu acredito Hã? muito que o esforço vai contar, não é só, como eu falei, não é o tarô não vai prever. Se eu virar e falar assim, ó, você tem tudo pra passar em medicina e você simplesmente parar de estudar, você não vai passar. A grande questão é que é muito particular de cada um a experiência ao longo desse Sim. processo, assim. E outra, tem as métricas Sim, também. Quando você vira e fala assim, quantas vagas por sim. Às pessoa? vezes aumenta muito. Aumenta muito. Meu, foi bizarro. Quando eu comecei a prestar, tipo assim, tinha 100 vagas a menos do que quando eu terminei de prestar. Então, mas isso é um ponto que está ligado diretamente, especificamente, ao emprego do esforço. Sim, Eu acho, assim, minha opinião, e você é o especialista nisso, você pode dizer. O tarô é olhar e virar e falar, cara, acorda porque esse caminho que você está sim, trilhando não sim. tá legal. Exatamente, exatamente. Se consulte por isso também. Não se consulte só para saber se o amor vai chegar. Não se consulte só para saber se você vai conseguir aquele emprego ou não. Se consulte para saber se o caminho que você está trilhando, ele vai te levar a um lugar bom. Se ele vai te levar a uma E tem construção. um outro fator também, né? Por exemplo, a pessoa que é solteira e ela fica muito tempo solteira e ela começa um relacionamento, ela vira e fala assim, Bia, joga pra mim aqui um tarô, eu quero me consultar com você. Será que essa pessoa é a correta? Porra, ela passou meses te consultando pra saber se o amor da vida dela ia chegar. Aí ela começa um relacionamento, aí ela quer ter certeza de que aquele amor é o amor correto. Se você tira a carta e vira e fala, não, não é o correto. Pô, ela pega o telefone e termina com o cara por nada porque você foi lá e falou que não era o É correto. por isso que você tem que ter muita responsabilidade na hora de jogar. Porque você nunca sabe como é que o seu consulente vai receber aquele comando. Porque é um comando. É É, um comando. Se ele tá tão vulnerável pra te passar uma situação dessa e falar assim, vê pra mim o que vai acontecer, é porque ele confia em você. Tipo, não é, eu vou jogar aqui porque foda-se. qual é o jogo mais rápido que você faz hoje? Uma pergunta. Uma Uma pergunta. pergunta. Porque Hum, às vezes, vamos supor, vai, você tem uma pergunta só, você quer saber sobre um assunto. Mas, tipo, menos, você não quer pegar uma consulta de 1 hora, pagar R$ 150 quando você pode pagar 12. E eu vou falar que no começo eu cobrava 12, 2,50 a pergunta. Então, mas é que assim, é diferente. Mas, por exemplo, eu ia fazer uma pergunta para você do podcast. Não quero saber da minha vida, eu quero saber do podcast. A minha vida, eu deixo a vida me levar. Mas o podcast, você fala assim, podcast vai explodir, vai fazer sucesso. Aí você fala assim, eu vou tirar aqui do podcast. Você puxar uma carta e olhar e falar, que droga. Pronto, eu já quebro tudo aqui agora. Ai, não, não, não. Já Sabe por puxo os quê? fios Eu agora. vou te falar uma coisa. O tarô, ele serve pra te prevenir. Ele serve pra você falar, beleza, talvez a forma como eu tô fazendo não seja certa. Se eu mudar, esse jogo muda. É o que eu falei. O tarô, ele só vê o seu caminho enquanto você tá nele. Se você muda o caminho, o jogo muda. Entendi. Então puxa uma carta aí pro Brent Podcast. Pessoal, olha o tamanho do risco. Vou botar aqui, ó, o tamanho do risco agora, Eu hein? vou Ó. tirar pra você, Vai vamos lá. tirar uma carta para o Brand Deixa Podcast. eu Não é o abrir. Rubens, é o Brand É o Brain Podcast. Vamos Podcast, lá, vamos ó lá. lá, ó, ela vai tirar uma carta. Vamos ver o que que vai sair aí. Nossa, tá tudo em cima do fio. Peraí. Vamos lá. Olha, não é o ideal o jeito que Cuidado eu com o tô fio aí, fazendo. hein? Porque se puxar o fio aí do Não, microfone. ninguém vai puxar. Só vou Vamos botar uma lá. aguinha aqui, porque não pode jogar sem água, gente. Ah, só uma cartinha, Só só um uma cartinha. pouquinho, só uma cartinha. Vamos ver, vou tirar 3 cartas. Ai, 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 ai. Aqui não tem aqueles audiozinhos, fala ai, ai. Vamos lá, dá até frio na barriga, hein? Vamos lá.
Ó, só para te dizer a responsabilidade, nós temos 60 pessoas aqui assistindo, hein? Então, ó, tem vários jeitos de embaralhar. Se você pegar e fazer um assim, você vai estragar as suas cartas, como no começo eu estragava Ah, as então peraí, minhas. deixa eu colocar a câmera em você para ver se aparece direitinho aí o detalhe. Vamos lá. Agora sim, agora você tá aparecendo aí. Vamos lá. Vamos lá, eu vou tirar 3 com o tarô e 3 com baralho cigano. Ó, a Fernanda tá aqui também na sala de bate-papo e a Fernanda falou: tarô é demais. Fernanda, você precisa assistir essa edição desde o início, só para te avisar, tá? Muito boa. A Bia é maravilhosa. Super expert no assunto aqui. Vamos ver o que que vai sair. Senhoras e senhores, Vamos lá. futuro do Brand Podcast está na mão da Bia agora, hein? Vamos lá, hein? Beatriz Rapidinho. Camargo, especialista em tarô, vai tirar aí o futuro do Brand Podcast. Ela falou que vai tirar umas perguntinhas ali. Ó, eu vou Mas você fingir que está eu não tô utilizando o imaginando mesmo nada. baralho ou você mistura? Eu misturo, eu sempre misturo. Ah, é? Você mistura porque é uma confirmação? Não, porque ele me traz, às vezes, informações que o outro baralho não traz. Ah, Então, ó, entendi. vamos lá, uma previsão pro Brand Podcast. Eu sempre misturo vários. Os meus consulentes sabem, a minha mesa, as fotos que eu mando é muito grande. Nossa, você chegou, acho que são oito Olha que baralhos coisa. diferentes. Eu tenho mais baralho em casa, eu trouxe alguns só. Eu sou uma viciada em baralhos. Eu Nossa, compro um baralho novo sempre que eu posso. olha que bacana. Então, vamos lá. Primeiro, Vamos lá. Senhoras e senhores, previsões para Brand Podcast. primeiro eu começo aqui com a carta do 8 de ouros. Eu posso falar pro público? Vou falar pro público. Pode, mas antes aqui, ó, o Jonathan Conceição dos Santos falou: Bia, tira o de espiritualidade para mim. Jonathan, depois você vai procurar a Bia, Depois ela você me tira. procura, eu É, tiro. vamos lá. O que que acontece? A gente tem o 8 de ouros. Muito trabalho à vista. Ai, meu Então Deus. já arregaça Mas. as suas manguinhas porque vai vir muito trabalho. As coisas vão se desenvolver muito bem. A gente tem um 3 de paus mostrando movimentação, talvez até viagens acontecendo aí, Olha. mudanças de locais. Tem notícias chegando, talvez alguma figura feminina possa aí querer de repente se associar ou te patrocinar de alguma forma. Olha. Temos bastante satisfação emocional, boas notícias chegando, notícias que vão ser bem agradáveis. Eu tô tirando a um curto prazo, né? Sempre eu Claro, falo claro. 3 a 6 meses. E a sua carta aconselha do viver o momento. Essa, inclusive, é a minha carta favorita do Tarot do Osho. Olha. O experienciar. Eu levo ela muito para minha vida, nesse sentido de que a gente precisa viver cada dia de uma vez. Mas as notícias são boas, eu não vejo escassez, eu não vejo ruptura, eu vejo as coisas realmente caminhando e muito trabalho pela frente. Ah, que bom, graças a Deus. Olha aí, Amém! ó, que maravilha. E você sabe que é assim, isso vem de encontro de uma ligação que a gente recebeu essa semana, que obviamente eu não vou falar no ar. Depois eu te conto para você saber dessa confirmação, mas assim, tem grandes coisas para acontecer no Brand Podcast, tem convidados muito famosos que já confirmaram presença também, né? A gente fala sempre que todos os nossos convidados são muito especiais, porque são mesmo, porque Sim, assim, vem aqui compartilhar suas experiências exatamente. e trazer informações valiosas para quem vai assistir. Agora, tem convidados que para a gente é um marco, porque a gente está na 17ª edição e, e eu vou falar para você que, de verdade, é uma experiência muito bacana receber as pessoas para sentar aqui e compartilhar, que nem você veio aqui, sentou, contou toda a história de como funciona, abriu os olhos das pessoas. Então, tudo isso para a gente é muito gratificante, né, de levar informação para as pessoas. Mas quando a gente vê uma pessoas que a gente conviveu vendo na televisão e que a gente convive vendo na televisão e ela senta nesta cadeira para compartilhar também a sua Deve ser super história, pô, é emocionante. muito emocionante. Pra gente é de verdade, uma consagração desse trabalho todo. Num presente, né? É um presente, é gostoso de você ver que a pessoa está aqui te prestigiando e ela está prestigiando o nosso público também, contando as histórias. Então eu falo para você assim, já tem outras pessoas que têm
vamos dizer assim, conhecidas nacionalmente, que já estão confirmadas de vir aqui, mas eu não posso contar para não estragar a surpresa, coisa de Eu escorpião. vou acompanhar de pertinho. Aliás, siga o Braid Podcast para que você possa trazer também todas as novidades das coisas que vão acontecendo. Então você tirou aí, tá gravado Tá tudo que gravado, você hein, disse gente? Essa aqui. mulher, tô esperando essa mulher aparecer, hein? Essa Depois você mulher me conta. aparecer, mas você sabe que apareceu foi um homem. Foi mal. Mas Agora calma, ainda vem a mulher. vem uma mulher, vamos ver, que vai patrocinar o Braid Podcast. É isso aí, que vai fazer a coisa acontecer. Ó, e é uma mulher endinheirada, hein? Porque a imperatriz tem. Ah, é? Tem uma mulher engerada. Bom, depois fora do ar você vai me contar com mais detalhes desse negócio. Então é isso. Bia, ó, de verdade, a gente tá chegando no final do nosso Brain Podcast. Gostou da Eu amei a experiência? experiência, foi muito bom fazer parte disso. Ah, que legal. Seu primeiro podcast? É o meu primeiro podcast, Ah, espero que que. venham muitos podcasts, inclusive os meus colegas que tenham podcasts, levem a Bia, Beatriz Camargo para contar essas coisas para vocês deliciosas, esse mundo do esoterismo, tarô, enfim, de levar histórias. Obrigado, foi super didático, então você pode falar com o seu público aqui, que está no, o nosso público, né, que está assistindo você, deixar seus contatos, enfim. Bom, pessoal, muito obrigada por hoje, por essa oportunidade. Quem me acompanhou aqui, quem não conseguiu me acompanhar, espero que consiga ver o vídeo ali depois que ele for postado. Para consultas, vocês podem mandar mensagem no meu celular, é 11, né? 94320-3551. Eu estarei disponível ali para responder. E me sigam no Instagram, tanto ali para ter acesso aos pacotes, ao catálogo, mas também a conteúdos muito interessantes voltados para a espiritualidade. O Instagram do tarô é @tarot. Tarot, não esquece o T no Ah, final. tem um Por T no Bia. finalzinho. É engraçado, né? Tem muita gente que escreve tarô com um acento E sem o T no final. e sem o T no final. É abrasileirado isso, é? É meio abrasileirado, porque o tarô mesmo é tarot. É, tarote, eu vi Escreve. lá, eu vi essas informações. E aí o seguinte, de verdade, eu acho que é assim, parabéns pela sua honestidade, pela coragem de ter vindo aqui, né? Porque é um assunto que muitas pessoas acreditam e outras têm muito preconceito. Eu acho que você conseguiu, principalmente para mim, trazer informações super relevantes em termos de transparência, honestidade, de falar que realmente está aí para apoiar e te trazer insights, né, que você não precisa seguir, mas é inevitável, vai acontecer, de repente a energia, as coisas. Vou guardar com carinho as suas previsões do Brain Podcast. Espero que E aconteça. é isso. Obrigado pela sua Muito presença. obrigada a você. Prazerzaço te receber aqui e que você possa voltar mais vezes. Quando tiver novidades, pense em escrever um livro. Pode Anota o que eu estou deixar. te Eu vou falando. pensar. Pensa nesse livro. Vai dar super certo. Estou fazendo uma previsão de tarô. É isso. Bia, obrigado, viu? Obrigada a você. Um beijo, gente. Tchau, Beijo. tchau. Vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Agradeço as mensagens, as participações. Gostaram do assunto? Bem relevante, né? E bem assim, leve, gostoso. Não tem bruxaria, não tem feitiçaria, tem tarô aí no meio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quero desejar um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Não esqueça, próxima sexta-feira, às 14 horas ao vivo, mais uma edição do Brand Podcast. Sérgio, na semana que vem você não pode perder. Eu não vou falar nem de que segmento ele é. Assista. Palhaço apresentador, tem também um podcast, tem uma rádio web. Leão Lobo teve lá na inauguração. Serginho, que eu odeio que seja chamado de Serginho, o cara mais engraçado que eu já conheci na vida, estará aqui com a gente na próxima sexta-feira, às 14 horas ao vivo. Beijo, até a próxima semana com o seu Brand Podcast. Falou, pessoal, até mais.